flexíveis, sejam bem-vindos a mais uma mesa do pensamento. Estamos cá para ter mais uma conversa com os meus amigos do costume. Eu espero que vocês estejam a gostar desta rúbrica. Eu acho que sim, pelo menos internamente é o que nos dizem. Vamos ver depois se externamente as pessoas acham o mesmo, mas para isso vocês têm que comentar, porque sem comentários eu não sei. Está aqui mais uma vez o Vitália à minha beira, o Ivo, o Cláudio, e hoje vamos ter mais uma mesa de pensamento, mas qual será o tema? Qual será o tema? Antes disso, nós tivemos um momento que eu acho que nós deveríamos, sei lá, pelo menos só falar ligeiramente. Nós tivemos um apagão há meia dúzia de dias e se calhar é importante nós até deixarmos aqui uma reflexão do que é que nós achamos e o que é que nós sentimos com esse evento, o que é que afetou, o que é que pode afetar, preocupações. Portanto, meus amigos, sejam bem-vindos. Se alguém quiser pegar, esteja à vontade. É o Ivo, é sempre o Ivo. Já sabia. Olha, há muitas reflexões, na verdade, mas a primeira coisa, eu até pus isto, até falei com várias pessoas sobre isto, eu acho que as pessoas, é aqui que tu percebes que as pessoas movem-se pelo medo constantemente. Tipo, se calhar se tu perguntasses uma semana antes, se isto acontecesse, o que é que tu farias? 95% das pessoas iam te dizer, não, era tranquilo, não sei o quê. Mas quando as coisas acontecem é surreal. Uma hora depois, supermercados completamente cheios, malta maluca a levar águas para todo lado. Portanto, tu notas muito ali que as pessoas vivem mesmo no medo. E qualquer instabilidadezinha, não há qualquer tipo de inteligência emocional, de calma, de... Percebes? É logo... Eu nem sei se as pessoas pensam no pior cenário possível, nem sei o que é que as pessoas pensam, sendo sincero. Porque eu não consigo perceber como é que alguém... tipo, há um apagão e a primeira reação é ir para o supermercado encher... encher, sei lá, o carrinho com águas e com papel higiênico. Percebes? Não tem lógica nenhuma, faz um bocado de confusão. Como é que essa é a primeira reação das pessoas? Aliás, eu nesse dia fiz a minha vida exatamente igual, continuei tranquilinho, cheguei a casa, não tinha luz e pronto, pá. Obviamente que se fossem 2-3 dias, nem quero imaginar o que é que ia acontecer. Já podemos explorar isso um bocadinho mais à frente. Acho que era a selva. Ou seja, eu acho que as duas principais reflexões é essa. A primeira, a malta vive no medo. Okay. E depois, a mim faz-me um bocado de confusão a quantidade de pessoas que quer capitalizar sobre este tipo de temas, não a parte financeira, mas o seu ego de atenção. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? A quantidade de posts e stories que eu vi de porque agora é que foi tão giro ver as pessoas a falar na rua e as crianças a brincar no parque e não sei o quê. Meu, quando tu sabes que aquelas pessoas passam o resto da vida delas, os outros 365 dias ou 364, dependendo do ano, completamente alienadas dessa realidade. Percebes o que eu quero dizer? Yeah. Ou seja, nunca param para pensar nisso e naquele momento, acho que é mesmo hipócrita. É uma hipocrisia gigantesca. Achas que o medo vem pela despreparação? Sim, sem dúvida. De não tipo, se vais a correr para lá é porque as pessoas não sabem o que fazer. Percebes? Okay. Tipo, as pessoas nem sequer sabem o que fazer naquela situação. Yeah. Por isso a primeira coisa que pensam é eu preciso de comida em casa, ou preciso disto, ou preciso daquilo. Yeah. Por exemplo, tu não tens eletricidade e vais comprar carne? É. Sabes qual é a lógica? Eu é a caça das latas de atum. Sim. Vais comprar sal também. Yeah, sabes que antes de conservava-se. Eletricidade era com sal. Pois sim, mas a maior parte das pessoas, eu acho que as pessoas que foram comprar carne não compraram sal, de certeza. Mas sim, mas percebes o que eu quero dizer? Ou seja, não tens eletricidade, vais comprar carne, que é, ou vais comer 3 kg de carne naquele dia e ficar uma semana sem comer, ou então tipo, a carne vai se estragar. Não tem lógica. E imensas pessoas fizeram isso. Ou seja, pá, tu aí, por exemplo, eu sei que na altura, até a falar com a Lili lá em casa, disse-lhe, olha, a primeira coisa que me vem à cabeça quando isto acontece é, ok, o que é que eu tenho que ter em casa numa próxima vez? Tenho que ter painéis solares, tenho que ter internet por satélite, tenho que ter, ou seja, a minha primeira reação é como é que eu me posso tornar autossuficiente numa situação dessas. As pessoas não, pensam no curto prazo, como é que eu posso resolver? Ou seja, em vez de se acalmarem e pensarem, pá, isto está de voltar, como é que eu me posso preparar para uma próxima mais a sério? Não, a primeira coisa é deixa-me só resolver o problema, porque isto se voltar a acontecer daqui a 2 meses vai acontecer tudo igual. A mesma situação. Eu também acho que sim. A percentagem de pessoas que se preparou ou que foi procurar o que é que tem que fazer numa situação destas é diminuta mesmo, porque as pessoas estão sempre focadas no curto prazo, sempre focadas naquele penso rápido, percebes? Yeah. Que é a mesma forma, tu aqui notas que a maneira como uma pessoa faz uma coisa é a maneira como faz todas.
As pessoas tratam a sua vida financeira exatamente da mesma forma, sempre a pensar no curto prazo, tratam a sua saúde exatamente da mesma forma, tratam as suas relações exatamente da mesma forma, portanto é tudo short term thinking, sempre a pensar no curto prazo, sempre a pensar como é que eu resolvo isto rápido, para não estar a sofrer, sofrimento não, estás a ver? Ou seja, tu consegues falar de tanta coisa, tipo, tu aqui percebes o quão fraca é a sociedade que tens à tua volta, tipo, a capacidade que as pessoas têm de aguentar uma pressãozinha é zero. Tipo, o pânico é o quê? É a pessoa a chegar a uma situação, não sabe o que fazer e não tem a capacidade de dizer assim, pá, deixa-me lá sofrer um bocadinho. Sabes que eu acho que as pessoas nem estavam em pânico. Eu acho que as pessoas foram mesmo pelo efeito manada, estás a ver? Era isso que eu ia perguntar. Também, acredito que sim. Continua. Sim, não ia dizer nada. Eu estava a pensar, eu acho que as pessoas não foram em pânico, as pessoas foram, por exemplo, eu fui ao supermercado porque eu não tinha nada em casa. Yeah. Zero. Fui comprar um garrafão de água. Yeah. Já não havia para aí 10 marcas. Comprei, acho que era do Continente que havia na altura, prontos. E reparei que toda a gente à minha volta estava a comprar coisas por impulso, mas não estava em pânico, estavam-se a rir, a divertirem-se uns com os outros. Ou seja, no fundo não foi a cena daquele pânico do o mundo vai acabar. Acho que é mesmo a parte do opá, tem piada, se calhar no dia a seguir até foram devolver, volta à luz, vão devolver tudo, percebes? É verdade. E voltaram muita gente. Devoluções, não é? E voltaram muita Pois. gente. A sério? Sim, ainda por cima estava no final do mês, não é? Pois. Se não estiveres satisfeito, até podes abrir o produto. Ok. Eu não sabia que produtos alimentares isso também acontecia. Sim, devolveram. Muitas pessoas. Já até isso deu nas notícias e tudo. Mas eu acho que onde as pessoas apanharam mais o pânico é que um mês antes avisaram do kit de sobrevivência de 72 horas. Yeah. Eu acho que foi isso que Fez para o alguma clique, gente claro. fez o clique e começou a entrar em pânico. Eu tinha falado com um grupo de pessoas a dizer assim, olhem, a União Europeia esta semana lançou esta Notícia. nem foi bem uma notícia, foi uma recomendação que as pessoas deviam ter um kit de sobrevivência de 72 horas e um mês depois acontece isto. Mas parece-te que foi premeditado? Oh meu, tipo, eu não quero parecer para mim, ou seja, há uma coisa que eu sei, que é, eu não te sei explicar o porquê, porque não tenho informação para isso, percebes? Não sou arrogante ao ponto de chegar aqui e dizer assim, não, eles fizeram isto e a teoria que está certa é esta, eu não sei. Agora, acho que deixei um bocado inocente para achar que foi sem querer. Ou pior, se não foi, estarmos tão despreparados para não termos medidas de contingência. Mas, meu, Porque se não fosse, eu penso em entendes a minha ideia. Eu acho que toda a gente tenta ter medidas de contingência. Estamos a falar do Estado. Se não temos mesmo, é mesmo para lá do grave, na minha opinião. Exatamente. Mas se fosse premeditado, se calhar até fazia sentido ser assim. exato. Porque senão tu terias medidas de contingência. Eu não tenho, Acho eu. não tens qualquer tipo de Agora, controle, pelos não vistos, tens é que se nada calhar não preparado. teves. Não tens A nada medida de preparado. contingência foi ligar as centrais a gás, não é? Sim, mas não há uma Mas acho que não é assim. Por exemplo, uma coisa que Demorou. numa situação destas, tu pensa assim, se tu estás em tua casa, por exemplo, há uma ameaça à tua família. Tu és o líder, tu dás uma ordem, tu dizes, nós vamos fazer isto. Tu recebeste alguma ordem? Viste alguma coisa? Não. Tipo, Mas isso pode ser uma falha também da liderança. Claro, Sim, uma falha certo. horrível. Isso eu concordo tu não contigo. tu, enquanto nação, não tens ninguém que se chega à frente. Olha, lembras-te que eu te disse que a única cena que eu apontava de errado a Luís Montenegro nesta situação toda que aconteceu foi ele não ter vindo, tipo, marcar uma posição mais séria Sim, e dizer, olha, é assim. É exatamente a mesma coisa. Não? Como é que é possível? Mas por exemplo, eu sei que a luz foi abaixo e pouco depois ele estava a falar na rádio. Eu acho que falharam foi porque quem não tinha rádio não conseguia ouvir. Os telemóveis recebem mensagens de emergência, eu não sei o canal, mas supostamente é através de satélite, tal como dá para ligar para o 112 sem rede, e a mensagem devia ter vindo por aí. Claro, tu tens Não sei qual é o sistema. Não É, não uns só- backups. Não é só, é tipo redes sociais, SMS, tipo todos os canais que tu tivesses de comunicação naquele momento. Porque, por exemplo, eu estava num hotel, eu continuei a ter Wi-Fi, não tinha dados, mas Wi-Fi tinha, eu conseguia ver as notícias. Mas também é outra coisa que podemos falar, que é curioso como é que os mídia comunicam as coisas, que é, primeiro lançam o pânico, aí apagão na Europa. Depois vão reduzindo. Uma hora depois, não, afinal é Península Ibérica, Polónia, Alemanha, França, depois, não, afinal é só Península Ibérica e Sul de França. Não, afinal é só Península Ibérica, e há aqui uns gajos em França que se calhar nem têm nada a ver, mas também ficaram sem luz. Eu sei que Marrocos ficou sem luz por uma tentativa de ligar com Espanha. Ou seja, eles tentaram se ligar à rede e também ficaram sem tentar dar luz. arranque. Estás a ver? Pois.
E provavelmente o tempo de arranque depois de Portugal se ligar à própria rede foi porque o arranque não pode ser feito de uma vez, percebes? Foi por secções, eles foram ligando. Acho que a primeira... Precisaste de Espanha, se calhar. Então a Espanha precisou se calhar de se ligar primeiro para Não, nós desligámos-nos da rede espanhola e ligámos à rede nacional. Okay. E a minha primeira pergunta logo foi: pá, mas as centrais, onde é que estão os trabalhadores? Eles não têm vida. Como é que eles foram buscar os trabalhadores para a central? A central já está a trabalhar, meu. Eles estão a produzir a energia, só que depois não a estão a utilizar. Os trabalhadores já estavam na central. Aquilo não foi, agora vamos ligar de emergência para 200 trabalhadores para ir para a central. Estás a perceber que foi logo o meu processo. Então eu tenho a central desligada, como é que a vão ligar? Isto vai demorar muito tempo. Não, o pessoal já estava a trabalhar. Foi uma cena, meu. Só que tínhamos as centrais supostamente, isto foi daquilo que eu consegui procurar e não é uma informação fidedigna. Eles tinham as centrais desligadas da rede porque a rede elétrica espanhola é que estava a alimentar o país. A rede elétrica espanhola falha e eles vão ligar as nossas centrais à rede elétrica nacional, estás a perceber? E depois aquilo começa em Cantanhete, se não me engano, começam basicamente do centro para depois começar a dar até às extremidades do país, não é? Eu vi um senhor a falar nos cortes no Observador, mas não percebo nada disto. Só acho esquisito é como é que não termos uma medida de contingência. Foi essa é a medida de contingência. Mas eles já tinham falado em 2016 ou 2018 de ter desligado as centrais. Mas pensa assim, mas repara, é uma medida de contingência má. Porquê? Imagina, eu não percebo nada disto, mas se um hospital não ficou sem energia é porque tinha uma medida de contingência para aquilo, ou seja, entravam logo os geradores. Digo eu que se estás num país, acredito eu que indo abaixo um sistema, devias ter logo o outro que está a trabalhar em paralelo para fazer o arranque. Agora, podem-me dizer assim, Carlos, pois, mas ter essa contingência vai ficar muito caro porque temos de estar sempre... Pois, aí não sei. É uma questão de fazer cálculos e ver... Eu acho que correu tudo, apesar de tudo, correu tudo muito bem. Sim, mas numa situação em que efetivamente haja, por exemplo, um desastre nuclear ou assim, isto não está muito seguro, porque, por exemplo, as bombas de gasolina continuavam a vender gasolina e deviam ter parado logo todas, porque aquele gasóleo ia ser super necessário para os geradores dos hospitais no futuro, percebes? E se nós utilizássemos o gasóleo que tínhamos para o pessoal pôr gasóleo para ir ao supermercado, estávamos a gastar um bem super essencial numa cena que durasse 2 semamas. Eu acho que eles pararam. Aqui em Espinho só uma é que... Não, as que tinham gerador davam, porque aquilo precisa de uma bomba, de um pump. Sim. Nós aqui só havia uma a fornecer. Mesmo que elas pudessem fornecer, elas não deviam poder fornecer, devia custar logo. Eu só vim para casa à meio da tarde, fim da tarde, e havia uma bomba lá na trofa que ainda estava. Ok. Cheio de fila, não é? Uma fila, imagina, até aqui também. Tinhas uma rotunda e estava as pessoas tipo assim de lado na rotunda. Isso faz-me, a mim faz-me acreditar que estava tudo muito... Olha, posso-vos complicar a vida? E não se pode falar assim abertamente porque o YouTube não permite falar certas coisas, mas vou tentar ir à volta e peço que façam o mesmo. Mas e a nível de segurança, não vos preocupou? É que foi o tema que mais me preocupou. A mim também. Eu praticamente quando desligou-se a luz, estava tranquilo, ok, isso daqui a nada vai voltar, etc. Estava na Foz, como vos disse, estava a ir para a Póvoa e queria ir no supermercado perto da minha casa comprar alguma coisa para fazer o almoço. Entramos lá e a senhora diz assim, olha, não peguem nenhuma água que já está tudo vendido. E eu... Aí começou, fiquei mais alerta. Eu, ok, está bem, por acaso não quero água, queria buscar alguma coisa para fazer. De repente, olhei ali para onde estavam as coisas, quase não tinha nada. Eu assim, ui. Lembrei-me logo de Covid, não é? O pessoal todo em pânico. E a primeira coisa que eu pensei, ok, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso para casa para poder sobreviver se hoje não houver, por exemplo, luz? Fui comprar uma acende de gás só para poder fazer comida. Pronto, água. Também a pior coisa acho que aconteceu foi neste caso num prédio, como a água é a bomba, também não há água. Yeah. E o problema, pensei, as pessoas, coitado das pessoas que... O prédio continua a ter água. O meu não. Eu estava no 3º andar e tive água sempre. Mas havia prédios que, a partir no 5º andar, 4º andar, já não tinhas. Yeah. O problema é a água, imagina, para tomar um banho, a higiene, mas também não íamos morrer. Pronto. Yeah. Também moro perto do mar, também no... Um mergulho ali. Um shampoozinho. Mas ali, dei um passeio de bicicleta, tinha água, as pessoas estavam a encher a água, onde o pessoal lava os pés, isso, lá a água estava a trabalhar. Não costuma trabalhar naquela altura, mas estava a trabalhar. Achei estranho. E o que é que eu estava muito preocupado era realmente se a luz
só ligar amanhã, de manhã, o que seja, a segurança, muita gente já estava a pensar em fazer coisas más, começar a assaltar casas, o alarme desligado, as câmaras desligadas, e ainda estava a pensar aquelas pessoas ansiosas que têm ataques de pânico, etc., que estão a morar sozinhas. Há muita gente que tem medo do escuro mesmo quando vai à casa de banho. Acho que estava muito aflito, era à noite como é que as pessoas iam passar, porque eu acho que quem foi mais afetado realmente foram as pessoas que têm filhos. Daqui para já ninguém tem filhos, mas acho que se acontecesse isso, eu com filhos, acho que ia agir totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma coisa é nós estarmos tranquilos, só nós e a namorada, mas eu estou a olhar para uma pessoa com filhos, que precisa tomar banho, com fraldas, com não sei o que é. Eu acho que essas pessoas começaram já a ficar... começaram a deprimir já, começaram a ver as consequências se isto demorar mais algumas horas, e por não falar os negócios em si, com a restauração, que tem muita carne, etc., se isso continuasse mais, bastava 48 horas, acho que já o caos estava bem lá para cima. Eu acho que se as pessoas acordassem sem luz, eu acho que começava toda a gente a achar que afinal é sério. E o que é que vamos fazer aqui? Sim, porque naquela primeira reação é, por exemplo, em grupos de WhatsApp eu recebi logo mensagens, vou para a praia. Boa malta, foi para a praia. O pessoal ainda estava chill. A minha preocupação foi a segurança, claramente. E depois outra, e está tudo associado à segurança, mas como eu não posso falar desses temas aqui, e dinheiro? Eu tenho sempre dinheiro em casa, em cash. Mas pensaram nisso? Eu pensei porque eu não tinha dinheiro nenhum. Eu normalmente não conto com dinheiro físico. É como eu. Mas foi das primeiras coisas que eu pensei, por isso é que eu estava a falar da segurança e dinheiro, porque foram para mim, se a lição que eu aprendi é que são, para mim, na minha ótica, são as duas mais importantes. Porque em caso de guerra, se tu tiveres algo que te protege e te dá segurança, tanto te dá segurança de defesa como te dá ataque. Sim. E quem tinha dinheiro na altura era rei. Dinheiro, mas ia ser também ouro, se fosse uma coisa mesmo séria, ouro, metais preciosos, relógios, quem tivesse por acaso, bens... Eu costumo dizer que quem estava na Ucrânia, por exemplo, na guerra, era o Bitcoin que os safava. Se fosse apanhado da parte do inimigo, tu depois tinhas várias secções de controle para sair. Se levasses dinheiro ou ouro, ia-te ser roubado. Esquece, tu passavas na secção, eles mandavam-te despir. Sim. Uma password de 12 palavras na cabeça. Ninguém sabia, né? Era a única forma de manteres o teu capital. Não, isso sim, a nível de manutenção sim, mas estou a falar a nível de captação rápida para tu te safares. Mas no fundo, tu se tiveres a password na cabeça, se calhar consegues fazer uma transação rápida, tenhas acesso à rede. No momento. Não dá. Imagina, eu estou a pensar num cenário mais, imagina, ficávamos com um shutdown mais dias, começavas a gastar a tua comida, tinhas que ir negociar com alguém. Eu tinha que ir à vizinha do lado, olha, você tem galinhas, o que é que podemos negociar já? Bitcoin, para fazer transação, ela poderem ter, mesmo que eu tivesse geradores para ter eletricidade e uma rede e o meu próprio mecanismo de mineração, eu tinha, mas ela não tinha. Ou seja, Bitcoin nessa altura também não me safava. Ou seja, funcionava para transportares para outro país ou fugir de uma zona, ora, nem mais. Funcionava para... Mantinha-me ligado ao mundo, mas aqui não tinha hipótese. Então aqui eu precisava de quê? Segurança e dinheiro. Ou tinha que ter bens para dar em troca. Exato. Se isto demorasse uma semana ou duas, eu acho que até carros iam ser dados. E eu acho que muita gente ia perder dinheiro. Porque repara, economicamente, a pirâmide invertia completamente. Tu tinhas um Ferrari. O que é que te valia um Ferrari no meio de um apocalipse? Nada. Tu ias trocar o Ferrari por 2 ou 3 quilos de carne. Sim, mas se tivesse um Ferrari provavelmente também tinhas uma visão a mais longo prazo. Não trocavas por 2 quilos de carne. Certo, mas isto é aquela coisa que eu aprendi em economia. Foi um prof que me fez este exercício. Eu ensino a toda a gente e acho que é claro. E eu vou aproveitar para vos dizer, se vocês não conhecem. Quanto é que vocês pagam por esta garrafa de água que a Rita tem aqui que nos dá água? Ao dia 2, quanto é que vocês pagam? 1,5. 1,5€. Se for no supermercado, 1,20€, 30 cêntimos. E se estiveres no meio do deserto, há 7 dias consecutivos, quanto é que pagavas pela garrafa de água? Sem beberes. Provavelmente o que fosse preciso. A tua vida, não é? É a mesma coisa. Sim, mas a mim põe-se que só ao fim de 7 dias sem luz tu ainda estiveres aqui, já cometeste muitos erros pelo caminho, estás a ver? certo. Tomaste muitas mais decisões. O que eu quero dizer com isto é que a pirâmide invertia. O valor que nós atribuíamos às coisas ia logo mudar completamente. E lá está aquilo que nós tanto prezamos de uma forma, nesse momento
eu acho que era a selva total. Agora, só queria aproveitar este espaço, porque eu sei que muita gente começou a criticar estas coisas, a nossa visão sobre Bitcoin. Eu queria só dizer uma coisa, duas aliás. Primeira, ainda era assim possível fazer transações quem tivesse a sua própria energia e a sua própria rede, mas eu quero levantar uma questão mais ética, que é, a sério que no momento em que não há energia no mundo, a vossa maior preocupação é que Bitcoin não ia funcionar? Então vamos lá. Também não havia transações para vocês mexerem o dinheiro. Claro. Não havia bancos, não havia nada a funcionar, vocês não tinham nem energia para ver onde estavam. Vocês nem tinham segurança para se safar se viesse um ladrão ter com vocês. E a vossa maior preocupação era que o Bitcoin neste momento não servia para nada. Desculpem, mas Aliás, estamos a falar... Azeitas tão fortes. Não foi a mim que fizeram, mas eu ouvi a fazer a outras pessoas. Por amor de Deus, é preciso pensar um bocadinho. Eu também vi. Que é, se tu ficares Muito sem menos. energia, mas depois voltas a ter energia, quando tu restabeleces a energia, tu tens as tuas bitcoins todas. Certo? O que é que te garante que o teu dinheiro continua no banco? É exatamente. Eu também. Nem só isso. Certo. É que tu estás dependente Ainda te viram ver. daquela Aquela entidade central de conseguir voltar a ligar-se à rede. Sim, Claro. mas Enquanto imagina, o Bitcoin vai sempre. E mesmo que consiga voltar a ligar-se, o que é que te garante que tem Claro. sempre Imagina financeiro? que Sim, perdeu, sim. imagina que perdeu Exatamente. a base de dados, por alguma razão. Exatamente. Yeah. Base de dados desapareceu, Yeah. desapareceu, né? Porque depois é uma boa desculpa. Então não é? Isso, por acaso é uma coisa que me veio-me à cabeça só, pai, 2 ou 3 vezes nesse dia. Mas pronto, não fiquei super preocupado, porque Claro. achava que ia ser um dia, ia ser pouco. Mas uma das coisas que eu pensei foi, eu ainda me lembro qual era o saldo que eu tinha exatamente na minha conta. Tiraste o extrato, tinhas o extrato. por acaso eu sabia. Mas saldo, os então, extratos devem ser uma ledger com todos os bancos, não? Um banco aqui em Portugal não pode fazer transações sem que os Estados certeza. Unidos saibam, pelo menos. certeza Digo, absoluta. opá, não tenho a certeza, mas os bancos centrais devem ter automaticamente cruzamento de dados uns com os outros. Talvez. É. Fazia sentido. Talvez. Se não é assim, o que é que te impede do Millennium de roubar? Estás a perceber? Sim. E ninguém saber. Claro. Mas lá está. Eu acho que ainda assim a minha questão era só uma, que eticamente, com a vida daquele Estado, a preocupação ser não haver Bitcoin, não, esqueçam isso. E claramente com Bitcoin a rede na mesma garante, tu tens tudo na mesma, está tudo ok. E que no sistema financeiro não sabemos. E agora outro tema que por acaso não era mesa de pensamento, mas podemos falar sobre um bocado, eu acho que é ou melhor, até é, porque é pensamento, é o euro digital. Eu acho isto a coisa mais terrível que vai acontecer na Europa. Eu acho que vocês não estão a ver. CBDCs, né? Claro, eu vou aceitar que as pessoas são só desinformadas e que acham que isto é espetacular. Oh malta, claro que tem vantagens, mas tem muitas mais desvantagens, na minha opinião, do que vantagens, e penso que as vantagens que isso trará não são assim tão mais do que aquelas que nós já temos hoje com o sistema atual. Era uma curiosidade que eu tinha. Estás a dizer que tem vantagens? Eu gostava de saber quais é que são. Eu diria da maneira... Faça aquilo que nós temos hoje. É isso. Que com o euro digital vai ser diferente. Por Portanto, comparação, Zero comissões no multibanco, por exemplo. Não é uma transações. vantagem. Não, é uma vantagem para as empresas. Porque quando tu pagas 0,7% ou 1,2% nas transações, neste momento pagas zero. Ou seja, mas deixa-me só perceber. Imagina o continente se não pagar comissão. Mas espera aí, quando estás a dizer zero comissões, ou seja, por exemplo, se eu for ao teu restaurante e pagasse com euro digital, tu não pagavas comissões. Exatamente. O Banco Central Tu Europeu pagas dar-te-ia, assim. exatamente. Mas então acabas com o Mastercard e com a Visa. Ou seja, Pois lá está. isso é um sinal claro do objetivo. Sim. Que é, eles tiram-te as comissões para tu ficares contente e depois roubam. Não, mas atenção, isso é. eu não sou a favor do euro digital. Não, Agora, só eu não acho que perceber. eu vendia o euro digital a qualquer cidadão pouco informado. Dessa forma. Top, olha, empresas, tu não pagas mais comissões, acabou, Mas é só todas as empresas, compradas. porque Sim, em termos não, mas olha, eu a vender-te o euro digital, por cada 100 euros que tu tens em dinheiro e passares para o euro digital, eu dou-te 120. Pronto. Acabou. Yeah. Ainda te Dás-me ofereço tudo. cashback. Só que quando tu me des tudo e todos me derem tudo, eu depois digo assim, agora Tens que gastá-lo no próximo tens mês. que gastá-lo no próximo mês, senão Claro. acaba. E pior é que tu podes fazer isto para tudo. Imagina, vais comprar uma casa, se pagares em dinheiro antigo 100 mil euros, pagas 20 mil de imposto. Se pagares em euro digital, não há imposto, Claro. és isento. Yeah. E Com rapidamente incentivos. começas a limpar. Yeah. Exato. Queres receber subsídio de desemprego? Queres receber RSI? Queres receber reforma? Euro digital. Yeah. Acabou. E metes políticas com cashbacks, com Exatamente. descontos e tal, e de repente o dinheiro Está tudo voa. lá. E melhor, eles ainda conseguem desvalorizar o euro. Estás a perceber? Imagina, inicialmente, se tu trocares um euro por um euro digital, tens 10% de bónus por teres trocado. Mas ao fim de um ano,
agora já 30% ou 40% da população tem o euro digital, eles dizem assim, bem, agora o euro está a desvalorizar muito, nós temos que começar a acelerar o processo. Opa, agora cada vez que tu deres €1 já só recebes 70 cêntimos em euro digital. Claro. E agora vês uma corrida de toda a gente que ainda não trocou começar a correr antes que chegue a zero. Depois não transacionas. É isso, é? E já agora, para quando é que é isso? Não quero dar ideias aos políticos. Não, mas falando abertamente é bom. Porque também vai permitir que as pessoas saibam e possam se defender. Eles queriam fazer isso até 2030, não queriam, outubro. Bem em outubro já está programado. Jesus. Mas até 2030 para estar a 100%. Os testes já fizeram, acho eu. Em outubro é lançado o euro digital na União Europeia. Começa a ver. A minha ideia, mas é isso, a minha ideia é que o que eles querem é tomar Portugal, o controle esquece. completo. Como Claro, eles estão a perder o controle. A ideologia política que neste momento governa a Europa está a perder o controle. E eu acho que eles estão a tentar agarrar o controle por onde podem, percebes? Porque se eles te captarem com uma moeda, a partir daí, se tu fores contra o sistema, tu ficas com a tua conta congelada, percebes? Ou seja, eles dominam-te financeiramente ao ponto de tu não poderes falar. No Canadá, China foi? também. Canadá, sim. Com os caministas. Foi quando eles foram ameaçados. Sim, esse aí para mim é assustador, que é tipo bloquearem as contas e... Ou seja, tipo, aquelas pessoas têm filhos em casa. Pois. Repara, é um país liberal. Sim. Super, supostamente. Vocês não têm noção. Não, sabes porque é uma falácia. É o chamado liberalismo. É liberdade desde que concordes comigo, não é? Não. Eles confundem a parte económica com a parte social. É Eles isso. são super liberais e dão-te abertura para seres tudo o que quiseres. Socialmente. Estás à vontade. Mas depois na parte financeira. Exato. E eles não são liberais como o liberalismo clássico. Eles não defendem. Eu não queria agora complicar porque isto é super complexo, mas sim, eles são liberais, mas no sentido da sociologia. Tem uma aula da escola de investidor que está para sair, que eu falo de economia e isto tem que explicar um bocado. Eles são exatamente o oposto daquilo em que eu acredito. De certa forma. Basicamente, exatamente o oposto. Eu também tenho umas grandes divergências. É totalmente. Mas eles são muito liberais a nível social. São. O Canadá. Por isso eu também não. Mas não são mas liberais e liberdade não são a mesma palavra. Ou se eram, já se perderam. Não são a mesma palavra. Tu seres muito liberal é dás mais margem, não é? Tecnicamente. Liberal seria de liberdade. Sim, a diferença está que, lá está, eles dão-te mais margem a nível social, mas não quer dizer que te deem nos outros espectros. Sim, estou a perceber. Outro espectro, ainda te falta o espectro da economia, certo? E tens a da autoridade ou não, se queres um Estado mais autoritário ou não. E esse tipo de liberalismo compete com o conservadorismo. Estou a perceber. És mais progressista ou menos ou mais conservador. E eles são super progressistas. Portanto, exato, é isso. São progressistas, mas na parte social. Na parte financeira são completamente o oposto. Depende, eles formaram-se no capitalismo, né? O Canadá também evoluiu por causa do capitalismo. Mas tu teres um governo que pode bloquear contas autoritário é uma cena absurda. Entra o regime autoritário. Só porque tu estás a fazer, ou seja, tu estás a reclamar algo, os camionistas fazem ali percebes? Mas isso com o euro digital vai ser ainda mais perigoso por causa do score do cidadão que já existe na China. Olha, imagina que vocês se abrirem a aplicação do MOI, diz lá assim, pegada de carbono. Não sei se já viram. Já podem fazer testes. Eu tenho. Imaginem um mundo onde a União Europeia vos diz assim, a pegada de carbono agora está a atingir aqui limites que não são comportáveis. Isto vamos criar regras. Vocês só podem comer 100 gramas de carne por semana. E se vocês quiserem mais, vocês vão poder. Para o digital vai ser possível. Sim, claro. Não, mas vocês comem as 100 gramas de carne e é faturado 100 gramas de carne no vosso nome, já está. Agora eu quero, mas eu quero 200, estou com fome. Vais pagar 50% de imposto extra sobre o produto. Eles podem fazer isso. Quiserem. E acabaste de resolver o problema da inflação. Exatamente. Sabes porquê? É fácil. Eu imprimo dinheiro a rodo, mas depois dou-te um prazo de validade. Exatamente. Se não gastares, expirou. Como expira, voltamos a ter o quê? Menos moeda em circulação. Mas sabes que eu acho que a ideia deles é essa, eles primeiro criam o euro digital, depois eles passam o euro para o euro digital e alguns neste processo o euro não digital começa a perder valor e eles vão culpar a inflação e vão dizer, pessoal, mas nós temos a solução para isto. Atenção, no euro digital nós vamos criar esta regra, vocês têm X tempo para gastar o dinheiro, mas garantimos que não é inflação.
Eu só Ou que a tenho inflação vai ser muito pouco. Diz. White paper disso. Existe. Meu, o problema mais que ele exista, porque claramente vai existir, é tipo o white paper da Bonk. Exatamente. É exatamente o mesmo nível, meu. Esquece. Não é um white paper Bitcoin, é tipo Bonk. Verdade. Meu. Mas no fundo as pessoas vão aceitar o prazo de validade e vão concordar. Olha, mas sabes uma coisa engraçada? Também se isso for assim, é que as pessoas não pensem que isto é só, mesmo eles, os controladores, não achem que isto é tudo assim, porque repara, tu do outro lado, quem é que te vai comprar dívida então? Quem é que vai aceitar Não segurar a pensei tua nessa moeda? parte. Porque a China é esse o problema que ela tem. Mas aí é que chega o Bitcoin. Sim, atenção. Não para os países. Mas aí porque é que precisas de segurar... Porque é que os Estados Unidos são Não, mas império? repara numa coisa, a partir daí para que é que eles precisam de segurar a dívida? Precisas. Porquê? Para conseguires continuar a alavancar a tua economia. Precisas, como é que existe as trocas? Porque é que nós transacionamos entre países, por Imagina, exemplo? a única coisa que acontece aí é que a Europa pode perder, ou seja, o valor... os países fora da Europa podem não querer saber do euro digital para nada e não Logo, aceitar. é isso, nós não conseguimos transacionar, porque eu posso dizer assim, eu não aceito o teu moeda para nada. Yeah, pronto. Quero o teu produto, porque mas não quero a tua moeda. Porque essa é a única coisa, porque a nível interno, isso? para eles é tranquilo. Porque Não, eles internamente é. porque eles imprimem mais dinheiro e depois queimam Sim, sim. esse dinheiro quando lhes apetecer. Mas num mundo de robótica onde todos os países possam produzir tudo para si próprios sem depender de terceiros, a dívida fará sentido. Mano, eu acho que isso está muito longe. Sim, tá. E acho que a Europa não vai ser a primeira. Não, nós não estamos com essa visão de certeza aqui. Vamos estar Vai ser em a último, última. quase. Se calhar até a África vai se despachar primeiro que nós, porque tem lá a malta da Ásia já a investir, não é? É Portanto, possível. então até a Todos os investidores. África vai se despachar primeiro que nós. Por este andar. Mas assusta muito do euro digital. Vocês concordam? Até vou passar por ti, Vital. Tu ainda falaste pouco. Tu entendes o porquê de ser importante existir dinheiro físico? Acho que já falámos um bocadinho por causa dessa situação que aconteceu, o apagão. Pá, está tudo ligado à eletricidade, como muitos restaurantes, supermercados, etc. Só conseguias comprar algo se tivesse dinheiro. Mas esquece a eletricidade. Qual a razão para ir ver? Sim. A nível mais fundamental. ok. Não falha a eletricidade no mundo. Pá, Nunca. o dinheiro não fala, né? Ok. O Exatamente. dinheiro não Boa. fala. Se calhar neste momento é coisa. Só usando o dinheiro é que conseguimos fazer algo sem deixar restreio, né? Por exemplo. Mais liberdade, ou também pode ser utilizada para coisas más, mas também para coisas boas. Mas é isso que é importante dizer às pessoas. Que as pessoas também confundem tudo. Mais liberdade, mais responsabilidade. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo, jovens. Portanto, claro Sim, que isso- mais liberdade também vai aumentar mais probabilidade de também existir crime, é um facto. Mas as pessoas têm que decidir se querem liberdade ou não. Que é isso que eles fazem-nos sempre. Vendem-nos a segurança. Yeah. Exato. Não, vocês não Sim, precisam sim, de liberdade porque nós garantimos tudo. Yeah. O pai segura, não precisas. Porque é que vais estar preocupado com aquele que te pode assaltar? O pai está aqui. Essa caramba. vai ser a grande promessa do É euro isso. digital. Resolve. Pá, vocês não se preocupem que todos os ricos vão ser taxados exatamente no escalão certo. Yeah. Ninguém vai fugir aos impostos. O pessoal todo, pá, eu gosto disto. Então se Eles vão esquecer, fugir. é o controle total. E não só. Não, se houver euro digital, tu para transacionares dentro da Europa, eles sabem tudo. Nunca mais Sabem, fugem aos sim, impostos, é verdade. Sim, sim, Mas sim. em contrapartida, o que é que tu perdes? Toda a tua liberdade. Perdeste tudo. Tornas-te um escravo do Banco Central. Olha, eu sei até que papel higiênico tu compraste, pá. Exatamente. Entendeste? Isto é muito grave. Vamos fazer um teste se tivéssemos euro digital no Covid. O que é que ia acontecer? E caramba, nessa altura eu acho que era perigosíssimo. Boa, Estava tudo em pânico. boa. Tudo aceitava a implementação bem rápido. Iam dizer assim, Exatamente. vocês só podem levantar dinheiro ou utilizar o dinheiro a 1 Exatamente. quilómetro. Olha, à tu volta. moras em São Félix, aquilo que eles diziam de Fariam pior. Não tomaste a vacina? não Tu extinguiram. vou congelar o teu dinheiro Boa. todo até tomares a vacina. Por exemplo. Que não aconteceu. Isto era Provavelmente muito não grave. se lembraram disso, mas sim. Mas veja, isso é muito grave. Sem dúvida. Tipo, eu acho que as pessoas não têm mesmo noção e só vão perceber quando. Eu acho que a parte chata é que a malta só vai perceber quando já estiver dentro da encruzilhada. E alguns, se calhar, nem aí vão perceber. Alguns já vão achar que nasceram naquela realidade. Porque se tu perguntares ao ChatGPT qual é que é a melhor forma de tu prenderes uma pessoa, ele responde-te: é tu prendes a pessoa numa realidade que ela não percebe que está presa. Percebes? Pronto. E há um Boa. bocado esta lógica que o Cláudio estava a dizer. A cena de tu vendes um medo comum
A melhor forma deles venderem o euro digital, etc., é tu vendes um medo comum, a questão do ambiente. Porquê que a questão do ambiente é uma questão tão falada? Porque é um medo comum, é tipo, o mundo vai acabar, o nosso planeta vai acabar. Pronto. E vendes essa ideia e depois consegues fazer tudo. Porque a partir daí tudo passa a ser justificável. Pois é. Não é? Tipo, as pessoas passam a estar dispostas a fazer qualquer coisa porque supostamente estão a fazer o bem, não é? Estão a fazer Claro. Olha que o Japão não abdica da moeda, meu. O japonês é uma coisa muito engraçada. Eles nem as notas dobram. Eles tratam o dinheiro com um respeito, mas o Japão é assim, Sim, praticamente tudo. Mas até no dinheiro, dobras a nota, lhe dás a nota dobrada, ele fica a olhar para ti quase como que tu desrespeitaste. Ele entrega-te a nota sempre com a cara, a figura virada para ti. É um respeito enorme. Por acaso é um país que eu quero ir muito para lá. É? Muito. Ir para lá ou visitar? Visitar. Acho que poucas pessoas. Deve ser dos países com menos imigração do mundo. É capaz. Eles têm uma piada quando tu dizes tu vieste para o Japão, sim, quando é que vais embora? Não, sério. É uma inside joke, não é? Porque tu nunca vais morar lá para sempre. Eles chamam-nos gaijin, não é? Mas porquê? As pessoas não gostam? Não, porque supostamente toda a gente acaba por ir embora. Não aguentas, não é? Eles são bué de nacionalistas. E há uma cultura bué diferente em tudo, meu. Tipo, sabes o que é? É isso que às vezes é difícil para nós. Tu viajas na Europa e há sempre um fio condutor. Já imaginaste esta cena do dinheiro? Tipo, tu não estás nada habituado a isso. Percebes? Tipo, e podem parecer adaptações pequenas, mas se com o dinheiro é assim, imagina no teu dia-a-dia coisas básicas, tipo a forma como tu andas na rua, tipo a forma como tu se calhar olhas para as pessoas ou comunicas. O tom, como falas, como olhas. Foi o único povo que tu tiveste o Mundial de Futebol e os adeptos limpavam o estádio. Eu vi isso. Meu, nós não conseguimos atingir isso. No campeonato do mundo do Karaté, os japoneses ficavam lá no fim, em 2012, em Paris, a limpar. Eu vi isso com os meus olhos. E, tipo, já viste? Que é isso? Eles têm um nome que eu não sei agora como é que se diz, mas no sítio que eles vão, tem que deixar melhor quando chegar. Melhor do que quando chegaram. Já viste? Só que lá está, isto são as ideias que são boas, mas depois há muitas ideias que tu vais ter dificuldade em Claro. cruzar-te. Por isso é uma cultura muito diferente, por isso é que a malta Claro. se adapta. Mas mesmo eles, a preservação do dinheiro é mesmo muito importante. Opa, eu falo disto, a minha área é esta, é finanças, é economia, eu gosto mesmo disto, eu entendo a gênese do dinheiro, eu percebo como é que o dinheiro foi criado, porque, o que é que ele realmente representa. As pessoas falam do dinheiro, as pessoas nem sabem que o dinheiro é só energia. Dinheiro é energia, é troca de coisas, foi a maneira que nós arranjamos, mais simples, de podermos fazer trocas sem teres que me dar uma caneca e eu dar-te o telemóvel, ou teres que me dar um bocado de carne que eu não queria esta carne e agora vou ter de ficar com ela porque era a única coisa que tu me davas em troca do bem que eu precisava teu, tipo isto. Enfim, e por isso é que eu fico muito preocupado. Bitcoin realmente é a solução porque é o único edge que vamos ter no meio disto tudo. E depois levanta outra pergunta que é: e depois? Vamos conseguir injetar dinheiro ou seja, em criptomoedas depois de existir o euro digital? Quais que eles vão nos bloquear as corretoras? Eles querem banir agora. Vi algumas notícias ontem que eles querem a Europa banir o Bitcoin, se calhar por causa disso, né? Querem? Eu não vi essa notícia. Sim. Mas que é na Europa? Sim. Espetáculo. Vocês estão mesmo à frente. Eu não percebo. Querer uma coisa. Posso-te garantir, nunca mais ponho aqui os pés. Sim, eu acho que toda a gente que conhece o sistema financeiro abala daqui. Eu estou ansioso, infelizmente. Digo isto com tristeza porque gosto muito deste país, mas... Já agora, para onde é que vocês iam? Boa pergunta. Ou seja, Eu sei. imagina, se fosse amanhã, sem pensar muito, ia para o Dubai, porque tem lá pessoas próximas e pronto. Mas lá está, era sem, ou seja, zero análise. Sim. Tem que ser amanhã. Aconteceu alguma coisa, tem que ser amanhã, não tens escolha. Ia para o Dubai, provavelmente. Eu vou para a América do Sul. União Europeia planeia banir contas não verificadas e moedas de privacidade. Ou seja, no fundo tu vais poder ter Bitcoin, mas vai ter muitas regras, provavelmente, através do euro digital. Mas no fundo, se tiveres uma conta registada, não haverá problema. Ou seja, se eles souberem e te conseguirem taxar tudo o que Sim, ser. exatamente. Ou congelar, que eu acho que é o mais importante para eles, não é? Vamos ver como é que correm as negociações entre os Estados Unidos e a Europa. Não é? Pá, eu vou só dizer uma coisa. É um repto que vou deixar aqui. Vocês é que votam, assim, eu também voto, eles também votam, mas vocês é que votam.
Mas vocês têm sempre na vossa pontinha da caneta que vão lá fazer a cruz o poder da decisão. E só se não querem pensar em vocês, pensem nos vossos filhos e nos vossos netos. É tudo o que eu tenho a dizer. E escolham bem. Eu peço-vos é que pensem nos vossos filhos e nos vossos netos, não pensem em vocês. É isso. Mas também sou sincero, existe algum partido político em Portugal grande ou que tenha peso, que se preocupe com isto? É que eu acho que eles são todos a favor da mesma coisa. Eu acho que existem alguns que têm mais inclinação para, e que se tiverem abertura da sociedade podem efetivamente direcionar-se para a direção correta. Isso eu concordo contigo. Então eu acho que o objetivo aqui é, nós não podemos mudar um país em 10 anos, esqueçam mudar um país em 4 anos, acho que temos sempre que olhar para o mundo como, onde é que eu gostava de ver o meu país daqui a 20 anos, e se este caminho que estamos a tomar neste momento e este rumo, me parece que daqui a 20 anos estará melhor ou pior, e se não estiver, então eu voto a 20 anos e depois dou aos políticos 20 anos para mudar, porque se andar a cada 5 anos a trocar, quer dizer, o barco muda, mas acaba por nunca encontrar uma rota, não é? Claro. Eu só acho que seja importante para quem está em casa perceber que se quer arranjar um edge de proteção a isto, eu sou sincero, existem vários. O ouro pode ser uma boa opção, mas é difícil vocês transportarem. Se tiverem que mudar de país vai ser complicado. Eu percebo que na história foi sempre o melhor edge de um planeta até agora, mas acredito que seja muito difícil numa situação mais delicada. Bitcoin para mim é de facto a única solução que existe, porque aí já não estou a falar da tecnologia, já não estou a discutir se existe uma altcoin que pode ser fixe ou não, estou a falar mesmo da questão de segurança e liberdade, e portanto apressem-se enquanto ainda é possível. Sabes o que é que muitos milionários, bilionários fazem também? Por isso é que o pessoal gosta muito dos relógios, porque é a liquidez rápida. Tu consegues viajar, 4 Rolexes, imagina que eu tenho 2 filhos, um em cada mão, ou 2, dependendo, 8, e se tiver diamantes é uma coisa, e diamante é muito utilizado também se acontece uma guerra no apita. Tu podes levantar as mãos, é pequenininho e podes rapidamente trocar. Mas imagina isto assim, hoje a União Europeia adota o euro digital, daqui a 10 anos de repente há assim uma reforma totalmente inesperada, autoritarismo em todo o lado, sempre que queres sair de um país és revistado, tens que tirar a roupa e tudo, tu não tens forma de levar nenhum património físico, tu não sais daqui com nada, estás a perceber? A tua única solução... Na prisão é possível. Sim. Vai ser sempre possível, mas aqui a questão é, tu não queres correr o risco de ficar captado, não é? Ou preso, tu o que queres é arranjar algo que não seja físico e que consigas transportar. Sim, claro. O dinheiro estaria fora de questão, o BTC é a única solução mesmo. Sim. Não, mas é mesmo. Parece a música da Cryptoflex. Arranjem-me outra solução. Não. Deixem nos comentários que eu aceito. Nessa forma é muito difícil, porque lá está o ideal no mundo, porque eu vou dizer isto quase como um disclaimer, porque eu sei que pode haver pessoas que vão dizer, lá estáis vocês. Malta, no mundo ideal, o ideal para um investidor é ter o máximo de diversificação possível para proteger património. Pelo menos eu também acho que sim. Só que estamos a extremar a coisa, mas num cenário muito extremo. Exatamente. Como é que resolvíamos? Acho que ao dia de hoje, em 2025, maio de 2025, eu realmente só vejo essa hipótese. Se tivesse dólares nos Estados Unidos e a Europa tirar, ainda podes ir para os Estados Unidos, não é? Tens lá o dinheiro. Mas não sei até que ponto é que não há transações constantes entre os Estados Unidos e a Europa diz, antes de sair, tens que pagar. Eu só acho estranho, mas lá está, os Estados Unidos também estão a utilizar uma política muito mais protecionista, porque acho estranho estarem a assistir a isto de forma tão simpática, do género. Então vocês que eram tão porreiros e até pensam no clima e nessas coisas, estáis preocupados agora com moedas digitais? Eu acho que o Vance deu o aviso, quando veio aqui à União Europeia, há pouco tempo. Eu mandei-te, não sei se te lembras, do discurso. Ele deu um discurso a dizer que a União Europeia estava a ficar muito totalitária. Na altura da Alemanha. Exatamente. Ok. E fala inclusive de um ataque que houve na Alemanha, pronto, não interessa. E esse discurso para mim foi brilhante e acho que direcionou um bocadinho as atenções para aquilo que interessa. Ou seja, os Estados Unidos estão a ver, o que ele disse foi simples, nós estamos a ver, estamos a observar, e se vocês decidirem seguir esse caminho, então nós não nos apoiamos, porque não são esses os valores do Ocidente, nem da cultura ocidental. Isto foi o que ele disse. Porque a Europa tende sempre a ir para o autoritarismo. Sim, mas repara numa coisa, para os Estados Unidos também neste momento acaba por não haver grande margem, porque, ou melhor, quando digo não há grande margem eles podiam fazer o que lhes apetecesse,
mas quando tu sentes que já está difícil de segurar a tua casa, tu não te vais preocupar com a dos outros, percebes? E a segurança hoje em dia já não é o que era há 30 anos atrás. Hoje em dia eles têm milhares de milhões a serem investidos em barcos e porta-aviões, isto e aquilo, e se calhar metem meia dúzia de drones no ar e mandam um porta-aviões embora, percebes? Obviamente que não é meia dúzia, mas Claro, sim. ou seja, O custo face de comparação. a segurança Claro que sim. hoje em dia tem um custo altíssimo e eles começam a fazer contas, é muito simples, nós andamos a gastar este dinheiro todo, estes gajos querem se matar, que se matem, até porque se fosse na América do Sul era diferente, Pois, posso-te garantir. aí dá a ligação direta. Aí, se fosse a América do Sul a passar por isto, te garanto que eles reagiam de forma diferente, mas não há ligação. Não, e eles estão a mudar todos. Olha, repara, tiveste agora o Presidente da Câmara de Nova Iorque a querer ser o hub das cripto no mundo. Não sei se vocês viram. A Argentina mudou e já tem uma visão diferente. Já tinhas tido El Salvador. Fala-se, o Panamá também, há meia dúzia de meses atrás, também aprovou que agora vão permitir as cripto como uma coisa, ou seja, podes pagar impostos e fazer transações lá. Está a mudar tudo. Tirando, acho que há um país que regrediu, foi o Chile, já não me recordo. Sei dizer. Mas os outros estão todos ali, tirando o Brasil, que ainda está ali. E se tu pensares bem, também para os fora Estados Unidos, o colapso da Europa até pode não ser uma coisa assim tão má. Não. Vou-te explicar porquê. Quando tens o colapso da Europa, nós maioritariamente não vamos conseguir ir para os Estados Unidos. Ou seja, as pessoas que quiserem sair daqui, eles vão filtrar e só vão aceitar o que lhes apetecer. E depois, aqueles que estão em pânico vão para onde? Vão armar confusão para a Rússia e para a China. Portanto, para eles ninguém é muito mau. Geograficamente, não vais a nado de Portugal ao... É verdade. Sim, mas no fundo tu deixas uma... Porque a Europa, em termos de geográficos, está muito bem posicionada, percebes? E tu deixavas a Euroásia trabalhar em conjunto. Eu não sei até que ponto é que isso seria benéfico para os Estados Unidos. Tendo-te como aliado, percebes? Isso era mau, era. Não, mas a cena não é essa. A cena é, tendo-te como aliado, tu queres perder esse aliado de mão beijada para o inimigo. Mas a cena é que eu não sei se perdes, percebes? Porque eu não vejo... Ou seja, nós, nem com a China. Acho que não. Tu vês uma China a querer entrar numa brincadeira dessas? Eu vejo a China a querer nos dominar completamente. Pronto. Aliás, eu acho que eles já dominam os nossos políticos todos. Isto são políticas chinesas. Sim, é verdade. Sim, lá está. Este sistema autoritário de querer planear a sociedade de cima para baixo desta forma, restringindo as liberdades, uma política extremamente autoritária. Só que eu acho é que nós portugueses estávamos habituados a uma autoridade, portugueses, e mesmo a Europa, a chamada dita autoridade de direita, como eles chamam, que é aquela autoridade mais conservadora, mas do outro lado eles estão habituados a uma autoridade de esquerda. E eu acho que está a haver agora um choque de que agora a próxima autoridade europeia é de esquerda. Portanto, cada vez está mais próxima ao modelo chinês, porque o que ele diz faz-me algum sentido. Mas a cena é que os países individualmente, na verdade, estão a votar mais à direita. Então, tendencialmente. É o grito de guerra, acho eu. A mim o que me faz confusão é isso, é como é que a União Europeia começa a ter este tipo de medidas quando tu começas a votar mais à direita. Porque tu começas a ver que estás a perder o controle. Tens que apertar o cerco. Faz sentido. Percebes? Imagina, Estão a tentar tirar fora equivalente ao SIS, que é os serviços secretos alemães, acabaram de declarar o AfD um partido terrorista. Ou seja, no fundo tu tens o sistema está-se a virar contra os antissistema. Se tu vens para me destruir, eu tenho que te atacar. Agora a questão é se os europeus acordam cedo o suficiente para virar a bitola ou se vão... Eu acho que não, porque os europeus não são nada, pelo menos essa sensação que eu tenho, tipo, não são nada combativos, percebes? Estamos demasiado habituados ao conforto. Sim. Não há aquela cena de ir à luta. Os franceses destroem logo aquilo, partem logo a cidade, o país todo. Sim, há países que se rebeliam. Os franceses, mas fora disso, tipo, tu não vês Portugal e Espanha. Eu acho que nós temos no sangue todos ir à luta e até somos demasiado autoritários porque nos está no sangue. Não é? Ou seja, eu acho que se as coisas, enquanto tu estiveres num conforto, sentimento confortável, tudo bem. Eu acho que o que está a acontecer neste momento é as pessoas, o único fator, a meu ver, principalmente a extrema-esquerda não viu, os progressistas, foi a imigração. Eles não acharam que a imigração descontrolada iria afetar tanto o português, não, o cidadão europeu comum. Isto está a começar a afetar muito e as pessoas estão-se a começar a sentir revoltadas com isso. E eu acho que é aí e é por isso que a direita
em geral, na União Europeia está a começar a ganhar muita força. Concordo, É por causa disso, É por da causa imigração e da porque segurança. eu acho que se fosse Não é pela parte economicamente. económica, as pessoas estavam, opá, Até porque não temos nenhum partido. Sim. Eu não vejo. Vocês viram algumas publicações no Instagram estes dias a dizer que esta vai ser as últimas eleições que vão votar portugueses? Pois sim. Sim, mas isso é um problema grave. Isso é um problema muito grave. Daqui a 4 anos muita gente vai ter o passaporte, Exatamente. vão conseguir. Eu não sei até que ponto é que se a direita não conseguir uma maioria acima de 70% ou o que é preciso para mudar a Constituição, não devesse mudar isso. Já a pensar no futuro. Nós não queremos 3 milhões de pessoas que estão aqui há 2 ou 3 anos a poder votar. Porque assim, se tu tens esperado 18 anos para votar, porque é que os outros podem votar em 2 ou 3, não é? Outra pergunta. Vocês acham correto um imigrante votar português E eu sou-te que sincero, não vive em Portugal? eu não acho correto. Que não vive em Portugal, acho que este é o teu país. Agora, um imigrante esteja em Portugal, eu não acho correto. Não, ok, mas um imigrante português. Ou seja, um imigrante português poder votar nos outros países? Não. Votar cá. Depende um bocadinho de se tu foste para fora para trabalhar ou foste para fora para viver. Estás a ver? Acho que se tu estiveres a viver há 30 anos fora e te fazes lá a tua vida, já te consideras um cidadão daquele país, já pediste dupla cidadania, então não faz sentido. Se tu vives fora, mas vens a Portugal 2 meses por ano, tens a cidadania portuguesa, mas estás lá fora para ter rendimentos melhores, porque aqui não te dá condições de vida, então sim, faz sentido tu poderes votar no teu país, porque é onde tu pretendes voltar no futuro. Okay. Embora a maioria das pessoas acabe por ficar presa e nunca volte. Não? Porque eu já vejo muita gente a queixar-se de pessoas a votarem imigrantes portugueses e não sabem a realidade aqui, não estão a viver a realidade aqui, já não venho aqui há anos e isso parece que não, mas as percentagens mudam. Mas tem uma realidade, por exemplo, da Suíça, que percebem que a direita funciona e que a esquerda traz a pobreza extrema e vem para cá votar à direita. Mas é profundo. Esse pensamento teria que fazer uma bela de uma tabela de vantagens e desvantagens para perceber. Não, eu acho que faz sentido, concordo com o Cláudio disse. Faz sentido sim. Se a intenção clara for. Ou seja, e a intenção não se mede com eu vou voltar. Eu percebo. Não, é anos. Sabes que eu preferia. Tempo é que estás fora e vens cá, não vens cá. Eu preferia mais numa visão paternalista da coisa. Ou seja, eu viria isso do género. É quase uma questão de família, né? Somos portugueses, nascemos todos no mesmo sítio, ou seja, a partir somos todos a mesma nação. Eu acho que a pessoa deixaria de poder votar cá se pedisse a cidadania em outro país. Para mim é uma questão quase uma coisa quase de família. Para mim a cidadania até seria jus sanguinis, estás a perceber? É o teu sangue. Não é? Faz algum sentido. Mas faz sentido. Porque claro, imagina, ser a nossa família, não é? Eu tenho primos. Mas eu também sou mais conservador. Eles são portugueses. Nasceram na Suíça, são portugueses. Acabou. Na Suíça tu só votas se fores suíço. Não há hipótese. Mas faz-me sentido. Tu não podes ser suíço se fores filho de portugueses. Por exemplo, eu nunca votei na Moldávia. Ok. Não faz sentido. Pronto. Não faz sentido. Mas tu vieste para cá com que idade? Com 12. Pronto, se calhar faz sentido poderes votar cá, estás a perceber? Não, mas, eu posso. Sim, não, mas eu estou a dizer de um ponto de vista lógico. Já passou mais anos cá do que lá? Sim, faz sentido porque ainda foste criado cá. Certo. Embora eu tenha que pensar neste caso, por exemplo, eu se tivesse um filho na Suíça, eu queria que o meu filho fosse português, não queria que fosse suíço. Eu estive na Suíça, falo... Mas lá está, mas o Vitali se calhar... como é que ganhaste a cidadania portuguesa? Foi automática? Não, ainda tive que esperar alguns anos. Mas porquê pediste? Sim, os meus pais... Eu acho que isto é que deveria ser a regra. Se tu pediste a cidadania de outro país, é porque não te queres representar como português. Ok. Então, porque és ou impostos de outro país, ou assim, ou seja, então tu... Mas se ele viesse para cá com 25 anos, ele nunca ia ser português. Porque, não tem a ver, não te estou a atacar, eu estou a dizer, tu foste educado noutra cultura. Tu ias sempre, porque isto é assim, vocês têm a vossa casa... Terias uma idade mínima. Eu vou tentar dar um exemplo mais prático. Eu cresci numa casa, nunca mais lá fui. Eu vou sempre ter memórias daquela casa. Eu cresci numa certa situação em que me incutiram um código moral. Eu vou sempre ter aquele código moral e cada país tem o seu. Eu acho que quando tu vais com 25 anos, com 20 anos, 30 anos para outro país, tu vais sempre rever-te na tua infância. Ou seja, todo o teu código vai ser da tua infância. E agora, no teu caso, vieste com 12 anos, és educado de certa forma pelos princípios portugueses à partida, vais para a escola, percebes, convives com pessoas portuguesas, acabas por ter a cultura portuguesa, daquilo que eu conheço de ti tens a cultura 100% portuguesa, daquilo que eu vejo, ou seja, à partida faria algum sentido que votes em Portugal. Agora, na minha ótica, um imigrante vem para cá com 25 anos, até se insere muito bem na cultura, tudo bem, vai trabalhar muito, vai ser muito trabalhador, está aqui durante 40 anos, se calhar era uma questão de provar, mas fazer testes, provar, levar pessoas... Eu acho que não, e vou dizer porque é que concordo contigo.
O que é que não concordas? O que é que concordo? Quando ele vem pagar com 25 anos e decide vir para Portugal, é porquê? Ele vem para cá à procura de melhores condições de vida. Ou seja, ele vê uma condição melhor do que aquela que ele tinha. Sim. Que é um resultado das decisões de quem? Dos que cá estão. Exatamente. Tinham o código moral e foram educados Exatamente. de uma forma. Bem pensado. Não da forma que ele foi educado. Exatamente. Portanto, ele até pode achar que quando for votar, vai Bem votar pensado. numa determinada direção e se calhar está a votar numa direção completamente contrária Bem pensado. à que vai Exatamente. produzir o resultado que ele está à procura. Exatamente. Portanto, Mas eu concordo. isso aconteceria muito Ali. com os portugueses na Ou seja, tinhas Suíça. de ter- obviamente tinhas de ter aqui uma coisa básica, dizendo, olha, se vies para cá com X idade, porque aí faz-me sentido, não é? Se o miúdo veio para cá com 5 anos, Claro. ele nem sabe nada. Mas ele daria, eu até acho que ele, pegando no que vocês estão a dizer, que eu concordo, acrescentar um ponto que é, ele poderia dar a cidadania aos filhos, se os filhos, se ele como Nascessem pais cá. e os filhos quisessem, por exemplo, os filhos nasceram cá, vivem cá. Então os filhos tomariam a decisão, ou os pais no caso, tomariam a decisão de ou tu vais ser português ou tu vais ter a Na Suíça é a nacionalidade que eu tenho. terceira geração. Ou seja, eu imigro, os meus filhos nascem lá, são portugueses, os meus netos nascem lá, passam a ser suíços. Porque o meu filho já foi educado sobre os ideais suíços pela escola, mas não pelos pais. Yeah, E estou a perceber. os meus netos já vão ser... Isto é a minha lógica. Não é? É um modelo Faz algum interessante. sentido. Eu acho que eu já os filhos eu daria a escolher já. Sim, Se cá escolhes. eu também colocaria aí a linha, não ia para os netos, estás a ver? Sim, sim. Mas acho que depende um bocadinho, ele não precisa de nascer cá, mas desde que tenha a cultura portuguesa basicamente enraizada dentro dele, porque viveu aqui enquanto criança, não é? Tem aqui as suas memórias, acho que faz algum sentido. Quantos A anos partir do então momento- vocês acham que a pessoa precisaria de de viver aqui? Ou seja, a partir de que idade já não... Acho que quando sais da escola, se podes votar e vens para o país, Boa. então Fase já adulta, não- os 18 Sim, anos. Exato. Pessoas acima dos 18 já não faz Acho que sentido. já não faz sentido, porque se eu for de Erasmus para outros países, vou-me sentir português na mesma, percebes? Sim, como é o que depois ficas Bem ali pensado. com aquelas cenas de se foi aos 16 ou aos 17, mas tu nunca vais conseguir ter uma Claro. regra que é perfeita, não é? Portanto, Sabes que eu senti isto muito na Suíça. Eu perguntava aos portugueses que trabalhavam comigo. Sim, porque o Cláudio já esteve imigrado, Sim, sim, sim. é importante as pessoas saberem. Portanto, não somos aqui uns malucos que estão aqui a falar. Não. Eu perguntava e as pessoas diziam: opá, isto aqui não tem jeito nenhum porque a saúde é paga. E eu pensava assim: pá, se eu pudesse, não sei o quê, o PS é que é bom. E eu pensava: meu Deus, tu vens de um país do PS, que o governo é sempre PS. Vens porque não funciona, mas vens aqui e vens dizer que querias impor aqui os teus ideais. Yeah. E depois o que é que achas que acontecia a isto? Claro. Yeah. Não é? A visão do Ivo. Oh, Ivo, essa visão Sim, está sim, top. sim, sim. este é o motivo pelo Vou qual- adotar essa visão. esse é o motivo pelo Eu vou dar qual os eu créditos ao Ivo. acho- É o motivo pelo qual e ou seja, estava a ouvir o que estavas a dizer e estava a pensar que faz-me bem sentido por isso. Faz. Porque, Mas isso é bem de racista, ou não, agora Foda. cortas esta parte. Yeah, mas não é estás a ver? nada racista. Não é nada. Isso é super inteligente. Isto é tu olhares para a realidade como ela Não, é. eu sei, Claro, eu sei. tu se mudas do teu sítio para o outro é porque vês que aquele realmente é melhor. Porque as- Então, mas se ele é melhor é porque as pessoas que estavam lá fizeram no Sim, melhor. mas a questão depois aqui é, Faz-me opa, parecer se eu factos. contribuo naquela, Yeah, faz-me se eu contribuo para aquela sociedade, se eu vivo lá há 10 anos, pá, emigrei aos 40, vivo lá há 10 anos, contribuo, esforço-me, educo os meus filhos vão à escola, porque é que eu não posso votar também naquilo que vai ser um dia o país dos meus filhos, percebes? Ou seja, Vais deixar ser os teus filhos a decidir. lá está, mas e os meus filhos ainda têm 1 ano ou 2 anos e vão ter 18 Sim, anos, mas repara percebes? numa coisa, Ou seja, claro. até que ponto é que não seria injusto? Porque tu queres que eu pague os mesmos impostos que tu, Sim, mas depois não me queres dar os mesmos direitos que tu. mas Estás a ver? eu vou-te explicar. Aí é outro dilema lógico. Eu vou-te explicar porque é que não é, porque é que é 100% justo. Porque tu é que escolhes trazer os teus filhos para aqui. Também é verdade. É uma escolha livre. Percebes? O Ivo hoje alimentou-se bem. Tu o que é que almoçaste, Ivo? Estás com o desejo da francesinha, Biló. É aqui que tu vês quando é que estás mais. Estás em modo Survivor. Jejum? Não, almocei só. Olha, mas olha Eu sei que que 2 sacadas muito Não sei. boas, pá. Não, mas para Faz mim, sentido, eu acho faz. que é mesmo olharmos para a coisa da forma prática, que é porque lá está, é muito fácil de entrar nesse discurso do mas eu tenho aqui, eu devia ter os direitos. Não, meu, tipo, percebe uma coisa, porque é que tu te mudaste para este país? Tu mudaste para este país porque vês uma condição mais interessante do que aquela que tu tinhas no país em que tu estavas, certo? Então aceita só, que dói menos. Mas eu agora contribuo tanto como aos outros, certo, mas não foste tu que criaste essa Sim, realidade. mas também pera. podes atacar Pode com ser. os meus pais contribuíram, Era os meus isso. avós contribuíram e criaram. A estrutura foi a não é? família toda a contribuir. foi criada por a minha família, não pela tua que acabaste de chegar, estás a perceber? É isso, ele está a reforçar a tua ideia. Ok, sim, é isso. Exatamente. Ou seja, Tu chegaste agora, sim, tu vais sim. contribuir sim, para o sim, futuro, sim. mas até aqui Até foi a minha família foi toda tudo que segurou. sem dúvida. E eu acho que as Ah, pessoas faz têm sentido, muito esta faz. ideia que é tu chegas a um país que tem
anos e anos e anos e anos de uma construção, tu não tens que vir com as tuas ideias dizer que vai ser diferente, porque aquele resultado não é momentâneo, meu. É um resultado. Mas agora há outra coisa, uma pessoa chegou, certo? Começa a trabalhar, também o Estado não investiu milhares e milhares. Depois não investiu, é verdade, o Estado não investiu muito nele. Certo. Sim, porque aquela criança foi educada Entrega aqui logo. e foi, exatamente. Entrega logo riqueza. Exatamente. Não investiu o Estado. O que ele está a dizer é bem tempo. chegado. Tu ainda não contribuíste, mas mal chegas, já Estás a podes contribuir usar, para o Estado. já podes usar as coisas que já Sim, foram mas, produzidas. mas é assim, o Estado não contribuiu para mim. Quem contribuiu para mim foram os meus pais, que trabalharam e se mataram a trabalhar a pagar impostos, não é? Aquela pessoa, os pais investiram nela noutro país e eventualmente Mas eu ela acho que chegou isto aqui. está a ficar confuso para quem não estiver a ouvir. Sim, sim, sim. É. Quando tu estás a dizer que, ou seja, tu chegas e usufruis daquilo que está criado, certo? E o Estado não investiu em ti e tu estás a produzir riqueza, não é? Ou seja, Não, ele está a dizer o contrário. Ele está a dizer que Ok. tu vens para cá, até tens muito mais direito, porque ainda não contribuíste para aqui, mas o Estado já diz, mas olha, se tu quiser já podes usar isto. já tens essa E infraestrutura toda. Exato, e tu só vais começar a contribuir daqui para a frente, porque de trás até aqui foram os outros que produziram para ti, portanto, Sim. no fundo... Mas então podemos pôr o voto de outra forma. Alguma geração antes de ti teve de ter 40 anos de descontos. Estás a perceber? Mas aí já seria aos teus avós. Mas aí Já ias não seria aos restringir pais. mesmo imenso. Sim. Era. Aí ficava mesmo... Mas está tudo bem. Eu percebo. Opa, eu falo do eu meu só ponto de acho vista, que- que se vivesse 50 anos na Suíça eu ia ser português. Eu nunca me ia sentir suíço. Esqueçam lá. É isso. E eu adorei o país, mas nunca me ia sentir. Não é Mesmo eu acho que nós, mesmo saindo daqui, Sim. Sim, pá, sim. eu sou português. Sim. Eu vou discutir com alguém que falar mal do meu país, apesar dele ter razão. Sim. Exato. Ele vai dizer, vocês são todos os malandros, eu... Tens razão, mano, mas eu vou-te dar cabo da cabeça, não é? Tipo, isso é mentira. Olha, uma parte, estamos numa hora. Vital, então vá, anda lá. Falaste. Mas só para acabar o tema, Mas foi grande também quero cena. cada dizer uma um coisa. diga-me a vossa opinião do que é que acham. Temos aqui um gajo que já emigrou, o Vitali, que veio para cá ainda jovem, não é? Pronto, vocês emigraram? Não. Não. Não, Pronto, nunca então, já tive muitas Mas, vezes mas, fora, dê- nunca mas tive são, fora. acho que são 4 opiniões diferentes, com visões diferentes do Em mundo. relação a voto. Sim, em relação ao voto. Qual seria para ti um voto justo? Para Ou mim- seja, quando é que poderias votar? Porque, por exemplo, tu podes ter uma permissão de viver de residência permanente. Ou seja, tu és um Sem imigrante, dúvida, chega mas não cá, votas. tens todos os direitos, Mas não menos votas. a decisão de... Exatamente. Eu acho que ou seja, aquilo que estávamos a falar há bocado. Tu vens para cá antes dos 18 anos, podes votar, não vens, não podes. Pá, claro que há ali um gap de 3 anos entre os 15 e os 18, que não é o cenário perfeito, na minha opinião, ainda assim, porque aquela pessoa mesmo, mas tipo, nunca vai ser perfeito, não é? Nunca há, Claro. Tens que pôr a linha em algum tens que lado, pôr não a é? linha em algum lado. E eu poria essa linha, que é, se tu atingiste a maioridade noutro país, pá, não votas aqui, meu. Queres vir viver para cá? Estás à vontade, vais usufruir de tudo aquilo que nós criamos. E até te digo, em Portugal não vais usufruir de grande coisa, quer dizer, depende. Se estiveres a comparar com outros países, ok, não é? Mas, por exemplo, eu penso num país como a Suíça, num país como os Estados Unidos, meu, que tu dás oportunidade atrás de oportunidade atrás de oportunidade. E a pessoa aqui ainda te vem dizer como é que tu deves fazer as coisas. Epá, ganha lá um bocadinho de humildade, meu. Fogo, tu mudas-te para um país e ainda vais ser tu a dizer como é que as coisas devem ser feitas. Não faz sentido. Principalmente porque quando mudas vais à... Eu acho que ninguém muda para pior. Claro, claro. E o que tu disseste, essa cena levantou-me logo uma ideia. Portanto, eu acho que concordo muito com vocês. Eu só... Mas lá está, como estamos aqui a pensar em cima do joelho, teríamos que refletir com muito mais calma. Mas eu acho que ainda colocaria um outro requisito. Não pode ser só antes dos 18, porque senão alguém vinha aqui com 17 e já podia. Não, tinha que haver aqui um X número de anos que tinha que ficar cá. Sim, Antes dos Sim. 18 Não. e Tu cá. chegas aos 17, imagina, o processo até pode demorar 5 anos. sim. Ok, ou seja, ok. depois já era Percebes? discutir, exato, o processo de... Percebeste? Porque senão Sim, sem dúvida. faltavam 3 dias para... Então vens cá fazer o aniversário cá. O que eu estou a dizer é basicamente a regra de, meu, se isto não aconteceu, tu não podes. Concordo. Depois, obviamente, que tinhas o processo todo de Eu concordo. conseguir residência. Eu conseguir acho ficar que permanente, isto é uma conseguir, coisa- Isto é uma coisa que tu tens de pensar assim: se tu vais para outro país e a maioria dos países não te dá a cidadania, Yeah. pá, por alguma razão eles querem defender alguma coisa. Eu penso assim, é quase como, eu compreendo a ideia de nós, pá, os países poderem, todas as pessoas poderem transacionar entre os países, né? Ou desculpa, transacionar era uma cena, transitar entre todos os países. Eu acho isto fixe.
As pessoas poderem ficar todas distribuídas é que me faz confusão. Porquê? Imagina, tu queres ir aos Estados Unidos, queres ir ao Brasil, queres ir à Tailândia, queres ir à China. Tu queres ir aí porquê? Porque estás à espera de encontrar uma cultura diferente. Por isso é que te fascina ir lá. Diz, eu quero ir lá porque quero ir conhecer aquela cultura. Se for tudo igual. Se partires do princípio que tudo é igual e que não há nenhuma restrição, o mundo um dia será todo igual. Só vais ver a natureza. A menos que as pessoas estejam a dizer assim, Carlos, mas eu quero que o mundo seja todo igual. Pronto, então aí é a tua opinião contra a minha. Eu não gostava. Mas se vocês todos acharem que é melhor, que remédio, que é vou ser aqui o único doido que vai dizer que não. Pronto, a maioria manda, não é? Daria por aí. Depende, eu não concordo muito com uma democracia, mas pronto. E tu, o que é que achas? Pá, ainda não pensei sobre isso, mas concordo quase com tudo que vocês até agora refletiram. Ou seja, tu estás do outro lado, né? Tu vieste para aqui com 12, mas lá está, tu estás dentro dos parâmetros que nós podemos. Ele veio muito novo. Mas, por exemplo, tu achas que se viesses com 18, 19, o que é que tu irias sentir? É assim, eu acho que depende muito. Por exemplo, eu vejo muita gente a vir aqui mesmo, ucranianos, moldavos, de outras religiões, mantém-se muito na comunidade. Eu não tenho a minha comunidade. Eu sou eu e os portugueses. Então eu entendo muito melhor. Enquanto agora vêm os bangladesh, etc., e eles abrem negócios para a sua comunidade. É totalmente diferente. Então na Póvoa está a acontecer muito isso. Abre ali uma barbearia, só vão lá o pessoal de Bangladesh, indianos, etc. Abre ali um supermercado, só os produtos, Bangladesh, etc. Isso depende um bocadinho... Lá está, eu acho que a cidadania tu tens que a sentir, estás a perceber? Isso eu já representei Portugal várias vezes. Exatamente. Ou seja, no fundo, é assim, é injusto colocares a linha nos 18 anos, mas acho que antes dos 18 anos vai ser muito mais fácil tu sentires do que se chegas cá como um adulto totalmente formado que já teve todas as suas experiências de vida lá fora, não é? Eu já sei que há sempre, isto é importante dizer, nós já sabemos, atenção malta, não há exato, todos aqui toda a gente que está aqui sabe que existem as exceções à regra. Há sempre a pessoa que vem e vai se identificar com isto. Vai ter que pagar pelos outros. De certa forma, sempre é uma questão de protecionismo. É essa a visão que nós temos. Faz-me sempre lembrar, vamos ter nomes mainstream para as pessoas recordar. Que já sei que vão dizer, mas repara, olha o Pepe na seleção, o gajo deu tudo. E o Pepe se calhar é um verdadeiro português com um corpo brasileiro. Não é isso que eu estou a dizer, mas é uma exceção à regra. E acho que na maneira que nós estamos a conduzir a conversa é uma questão de proteção ao geral. Faz mais sentido assim. E se cá vai haver 1 ou 2 ou 3 que vão ser sacrificados por causa disso. Vão haver casos injustos. É isso. Mas agora estão a haver casos injustos assim. ao contrário. Portugueses que nem falam português. Eu até acho que não é injusto. Se o gajo percebe, ele vai querer ele próprio proteger essa realidade. Percebes? Eu percebo o teu ponto de vista. Ou seja, sim, mas seria injusto para essa pessoa que se calhar ele iria se sentir-se prejudicado. Sim, não posso votar. Percebo, mas olha, ao menos posso ir para ali viver, não é? Não podia se toda a gente pudesse votar e estragasse isto. Se tu encontras um resultado que te agrada, porque que não podes só usar esse resultado? Porque queres mudar aquilo que está a ser feito? Percebes o que quero dizer? Claro. Se não gostas do resultado, muda. Ninguém te obriga a ficar cá. Agora, se tu gostas do resultado, claro. Não é? É um bocado... É muito difícil, é um tema que... Isto é autêntica filosofia, é o que nós estamos aqui a tentar ir lá ao fundo da questão e conseguir arranjar a solução para um tema que não há. Vital, boa sorte para o próximo. Já tirei. Já tiraste? Caramba. E já viste? Já. Ei, vai ser um tema interessante, já vão perceber porquê. Ei, caramba. O lugar da religião no mundo moderno. Temos agora o novo Papa. Ok. Da religião. Como a espiritualidade se adapta às descobertas científicas. Ok. Posso ver? Claro. O lugar da religião na era moderna, como se adapta a espiritualidade às descobertas científicas. E eu posso pegar na religião já para fazer uma pergunta. Claro. Acham que o Trump sabia quem ia ser eleito quando postou o meme? Eu nem vi isso. Não, ele 2 ou 3 dias antes postou um meme do Trump vestido de Papa. Estranho. E o Papa escolhido foi americano. Mas é anti-Trump, acho eu. Isso é relativo, não é? Fogo, ele é mesmo a matar. Pelo menos aquelas postagens no Twitter. Sim. Jesus. Ele postou um meme vestido de Papa. Sim. Não sabia. Eu por acaso também não sabia. Mas... vejo notícias. Eu tenho que vos mostrar. E depois o gajo que... Depois tens Twitter, não é? No Twitter, não é que essas coisas bombam todas. Eu acho que isto é um tema muito difícil. Porque podemos levar isso para muitos sítios. E é logo aquele tema aí, porque já falamos várias vezes. É verdade. Um dia vamos nos querer chatear sobre isto. Verdade. Podes começar, Vital, e boa sorte. Eu já...
eu já fui ateu. Aliás, eu quando nasci fui batizado numa igreja ortodoxa. Ok. Lembro-me no primeiro ano ia à missa, ia ao domingo com os amigos, etc. Mas depois não sei o que é que me aconteceu, que eu disse, se o Deus está em todo lado, então não preciso ir à igreja, ele sabe que eu faço o bem, se o Deus está em todo lado não preciso fazer todas essas não é regras, não queria usar como regra, mas sacrifício, homenagem. Não, é ter aquela obrigatoriedade. Obrigatoriedade de fazer, ir ao domingo, etc. Isso tudo. Então, como até em casa, até tive um bocadinho com os meus pais, porque os meus pais são religiosos. Só que, como muita gente, reza, não sente. Percebem a ideia? É quase uma cultura. As pessoas, eu vejo como... Sim, é um hábito. É um hábito. As pessoas fazem, mas não se sentem. Tipo, quando reza, não, exatamente, não passa, não acreditam. Então, pronto, tive várias fases, pronto, na minha vida sobre religião, em que depois, fui ateu, depois, sabes que estás em conversas com cafés, ouves uma conversa, faz sentido, de repente, só que depois quando ficas cada vez mais velho, disse não, para aí que começas a estudar as mentes brilhantes, começas a ver e realmente já percebi que a religião é importante, há algo, vamos chamar Deus, universo, o que for, porque basta só perceber isso, supostamente houve um Big Bang, não é? Na destruição o que é que há? Fica tudo... Perfeito. Não ficou tudo perfeito, aí está. Mas uma destruição, basta ir vocês à Ucrânia e fica tudo, está-me a falhar a palavra, desordem. Como é? Dizimado, destruído. Pronto, fica tudo destruído. Enquanto houve um Big Bang, ficou tudo perfeito. Alinhado. Nem mais para a esquerda, nem mais direita, no centro. Isso tem que haver alguma inteligência, não é? Claro. Qual é essa inteligência? Aí está. Foi-me questionando também. Antigamente havia também muitos milagres. Agora cá há câmaras, não há milagres, começa-se a questionar, etc. Não é? Que há câmaras, não há milagres, mas também começo a pensar, mas as pessoas na altura do Jesus, se mostrássemos a tecnologia que tínhamos, também pensavam que era um milagre. É verdade. Comecei tipo a questionar. Para a época, não é? Para a época era um milagre. É verdade. É um milagre, mas na altura também as pessoas estavam muito mais evoluídas, estavam muito mais com elas, não havia esses estímulos todos, que tinha mais fé. Até nós podemos ter superpoderes, mas não estamos a explorá-los. Às vezes podemos alegar, desculpa estar-te a incomodar, que com a tecnologia a aparecer, nós perdemos a ligação à espiritualidade. É isso. Sim, no sim, fundo, aquelas coisas que antes diziam, que viam e que aconteciam, etc. Se calhar até podiam acontecer, nós é que já não temos acesso. Porque estás a ver o TikTok, logo não vais estar lá eu fora. Eu questiono-me isso tudo. E não te ligas à terra. Sim. Nossos hábitos, nossos hábitos de um cidadão hoje normal, tipo, é quase tudo contra a religião. Somos uma alma fragmentada. Exato. Há quem diga que estamos numa batalha entre o diabo e o bem e o mal, não é? Sim. E que nós estamos todos inseridos no mal. Exato. Não sei, eu conheço pouco sobre. Sim. Tenho uma curiosidade enorme. Sim. E depois comecei a estudar, ir à fonte, que é a Bíblia, começar a ler mais a Bíblia, ver, mas para já não tenho nenhuma religião. Só acredito numa força e estou a estudar. Por exemplo, muita coisa não percebia qual é que é a diferença entre o ortodoxo, o católico, qual é que é a diferença entre o islamismo, o cristianismo. Começar a perceber, começar-me a questionar, comecei a ver séries, etc. Pronto, para questionar. E realmente foi aquela pergunta que eu vos disse. Onde é que vocês iam escolher viver? Numa ilha que acredita em Deus ou numa ilha que não acredita em Deus, não é? Aquela ordem. Aquela ordem. Aqueles princípios. E se formos ver os princípios mesmo, a Bíblia é o melhor livro de desenvolvimento pessoal. É daí que tiraram os livros de desenvolvimento pessoal, são retirados muitas mensagens, fazem um remix praticamente. Fazem um rebranding da coisa, exatamente. Está no moderno. Sim, mas já há muitos milhares de anos eles já sabiam coisas que tu questionas. Como é que eles chegaram? Como é que eles sabiam aquilo naquela altura? Naquela altura. Eu penso tantas vezes isso. Tipo, a sabedoria que tinham, etc. A
A questão que ainda me faço, como é que o Jesus Cristo ainda é falado hoje em todos os continentes? Não havia televisão, rádios, internet, nada. Como é que realmente houve agora para todo mundo ainda falar dele? É o maior líder do mundo. Se alguém questiona, se pensares bem, os conflitos maiores ainda se prendem à religião. Ou seja, foi no passado, continua a ser. Depois vês estudos, uma pessoa a rezar, uma pessoa militar que está a rezar tem muito mais energia, ativa várias partes do cérebro que não são ativadas, etc. São coisas, e realmente eu acredito uma coisa, que é quando tu tens fé, isso um bocadinho também levei na parte de atleta, e sem dúvida os atletas mais poderosos são aqueles que acreditam em religião. É uma coisa, basta vocês verem os grandes atletas que são todos religiosos, têm fé, acreditam. E isso parece que não, já está um passo à frente. Não, isso é uma coisa que, claro, pode haver uma correlação e não ser factual, mas isto posso pegar no que estás a dizer, claro. Dando a minha opinião. Eu acho que, não vou dizer todos porque não posso fazer uma coisa que seria generalizar, mas eu falo por mim. Sim. Eu fiz o crisma sem fazer o crisma, não é? Tipo, era aquela coisa, tipo, eu ia jogar futebol e então tinha a justificação para não ir à catequese, mas sou uma pessoa crismada. Se me perguntares o que é que eu andei a fazer a minha vida toda, eu sempre me afastei dessas coisas, tipo, e cheguei durante muitos anos também a considerar-me um ateu autêntico. Naquela irreverência da adolescência eu sentia do género, não, isto então, se a ciência não explica alguma coisa, não é, tipo, e se fosse assim as coisas de mal não aconteciam. Portanto, essa era a minha visão, se calhar até ter 18, 19, 20 anos. Com a idade as coisas vão avançando ou seja, eu comecei a dizer assim, eu continuava a não acreditar, mas eu já não conseguia afirmar a não existência, ou seja, eu não acredito, faz-me confusão, não é provável, então acho estranho, mas já punha mais em questão algumas questões da vida, tipo, ok, eu não acredito, mas há alguma coisa aqui que é estranho neste aspecto, até que chega a um ponto, se calhar há 5, 6 anos atrás, que aceito mais uma visão mais agnóstica do género. Ok, se calhar eu é que ainda não me debrucei o suficiente sobre o tema e então continuo com uma opinião mais distante, mas também já não tenho uma opinião de não, afinal não existe. E daí levo para uma questão mais ética e moral, que se calhar é o que mais me importa. Se me perguntassem, ou seja, vou separar a religião desta parte ética e moral, que no fundo elas coincidem, mas é nesse ponto. Eu associo a religião à manutenção da vida, ou seja, deixa-me lá tentar explicar isto e ir ao fundo da questão. A religião o que é que nos definiu? Um manual de instruções ou de regras básicas para vivermos. E já falamos aqui noutros podcasts em que eu até estava a invocar que eu não gosto muito disto dos direitos e dos deveres, eu prefiro mais as regras. E acho que a religião é isso que preza, regras. E essas regras foram que as pessoas desde há muitos milhares de anos foram usando e que permitiu ainda existir vida ou a nossa espécie humana ainda existir aos dias de hoje. Agora reparem, estamos a chegar a uma fase em que realmente as pessoas estão muito mais e às custas disso, para além da sobrevivência, a sociedade mantinha-se a funcionar e continuou a evoluir ao longo do tempo. Essa parte é muito importante. Nem é continuou, é evoluiu. Evoluiu, exatamente. Acho que às vezes as pessoas não pensam nisto, mas o ser humano existe há quantos anos no planeta Terra? Não se sabe. Sim, mas eu acho que é qualquer coisa, tipo, ou seja, a forma humana deve existir para aí há... Forma humana. A história humana deve ter... A história na última evolução da espécie 3 a 5 mil anos deve ter, não? Não, acho que é 23 mil anos. Eu digo a história com a inteligência que temos hoje. Não, acho que é 23 mil anos ou 25. Não, mas aí não éramos a última evolução. Estás a falar já. Ou seja, eu estou a dizer com a inteligência, exatamente, com a inteligência que temos atualmente. 10 mil anos ou... Porque se tínhamos essa inteligência antes, então devia haver registros, não é? Pois está. Olha, Homo sapiens, nossa espécie, existe há aproximadamente 300 mil anos. Diz o ChatGPT. O Sapiens Sapiens. É isso. Confirmar. O Sapiens é antes. Tivemos 297 mil anos a aprender a escrever. Deixa-me ver. Pois. Mas só para concluir aquela ideia. E estamos a chegar a uma fase que a sociedade está tão afastada da religião que eu acho que começa a fazer sentido, ou começa-se a assistir a possibilidade de ver a nossa espécie ser extinta por nós próprios. Exatamente.
E porquê? Porque não existem essas regras. Ou seja, quando perguntavas aquilo da ilha, eu preferia claramente estar numa ilha com pessoas religiosas. E eu começo a dizer assim, falavas a questão da fé, apesar de eu não acreditar em Deus, eu tinha fé em mim próprio. Sempre. Eu achava que em qualquer desafio havia fé. Eu muitas vezes dizia na brincadeira, os meus amigos mais antigos, se ouvirem, vão confirmar e vão se rir. Mas eu dizia, eu é que sou o Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Eu tinha fé em mim. Eu acreditava que eu ia fazer alguma coisa. Agora, que olho e observo para a sociedade e começo a perceber que o afastamento da religião, seja ela quase qual for já, está-nos a levar para um caminho que eu pela primeira vez consigo pensar assim, a nossa extinção é possível. E somos nós próprios. Nós não vamos ser extintos porque vão aterrar os ovnis aqui e vão nos levar. Não, somos nós que vamos acabar com a nossa vida. E associo que as pessoas que estão mais ligadas à religião acho que estão um bocadinho mais protegidas. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Nunca sentiste em nenhum momento da tua vida, porque eu também sinto isso, que eu olhava para mim dessa forma, mas não sentes isto já me aconteceu, por isso é que te faço esta pergunta. Não sentes que em nenhum momento da tua vida o facto de tu olhares para as coisas dessa forma fez com que a tua ética se tornasse subjetiva porque estavas numa altura mais frágil ou sensível e se calhar fizeste coisas completamente ao contrário do teu código? Totalmente verdade. Pronto, isso é o que me faz acreditar em algo maior. E percebo perfeitamente o que é que queres dizer com isso. Percebes? Também Aquele vídeo que eu te mandei, Cláudio, das tatuagens. O que me faz acreditar em Deus de forma lógica é isso. A ética torna-se subjetiva e por vários... Ou seja, não foram muitas vezes, mas algumas vezes a vida já mostrou que eu próprio não sou infalível por muito que eu confie em mim e, portanto, se eu não seguir um código externo, vai haver mais tarde ou mais cedo tu vais vacilar. E se calhar vais vacilar em coisas que são mesmo muito importantes para ti. E outra coisa super interessante... Totalmente verdade. Isso é o que me faz acreditar. Ou seja, e não sou super ligado, então se falarmos de religião e igreja, então aí já... Claro. Ou seja, não sou zero ligado à igreja, não vou à missa nem nada, mas aquilo que me faz acreditar é isso. É o facto de, quando tu colocas o Deus em ti, deixa de ser objetivo. Não, tens toda a razão. E se fores então falar de sobrevivência da espécie, pensa, confias em cada uma das outras pessoas à tua volta para colocar o código em si? Tens toda a razão. Por isso é que eu estou a dizer, é um tema que só ainda não o estudo porque tenho outras prioridades na minha vida, mas tenho a certeza que quando eu estudar, ou eu vou ficar muito assustado pela minha antiga negação, porque é o que eu acho que eu quase que não olho, quase como a dizer que, Carlos, é mais uma daquelas coisas que tu vais dizer assim, tu não sabias, estavas errado. Alguém diz assim, Carlos, estiveste errado o tempo inteiro. Mas já repararam, mesmo um ateu, se tiver uma pistola apontada para ele, ele vai rezar. Pois, claro. Ok. Se acontece alguma coisa, ou se tiver filhos, se estiver quase a morrer isso, posso-vos garantir que vais olhar-se e vai rezar. Tu quando estás na situação mais complicada da tua vida, é engraçado, tu antes de deitares à noite, o que faz é tipo, olha, eu até posso não acreditar em nada, mas se existe alguma coisa, pelo menos... Dá-me um sinal. Ajuda-me. É de género, tipo, eu até posso não acreditar em nada, mas se houver algum momento na minha... Tipo, ou seja, se há algum momento na minha vida em que eu peço ajuda, é agora, porque já não sei o que fazer. É onde entra a parte do... Ou seja, todos nós, no fim da linha, queremos que alguém nos venha salvar, estás a ver? Ou seja, tu assumes responsabilidade, mas quando tu já não sabes mesmo para que lado estás de virar, tu antes de dormir, tu dizes, pá, eu não sei, eu acho que não existe nada, mas se existir alguma coisa, pá, este era o momento em que eu não peço mais para o resto da vida, mas neste, talvez... Isso é tão verdade. Sim. É tão verdade. Mas vou-vos contar a minha maior aprendizagem da Bíblia um bocadinho, e porque é que também se fala um bocadinho a Bíblia, a religião de riqueza, dos ricos, não gostam muito do dinheiro, etc. Aliás, em primeiro lugar, na Bíblia se fala... não percebi. A religião, a Bíblia fala a favor do dinheiro. Sim, do dinheiro, só que é tal coisa. É más interpretações. Exatamente, aquela coisa de o dinheiro é raiz de todos os males, mas antes tem o amor pelo dinheiro é raiz de todos os males. As pessoas só veem aquilo que querem ver, não é? E apela à prosperidade, à riqueza, tu criares valores. Mais de riqueza, não é? Exatamente, de que da fé. Aprendi isso com o Tiago Negro. Mas a aprendizagem que eu tive maior sobre isto é, pá, não me lembro agora da frase, mas é mais fácil, um rico, como é que é? De agulha de um palheiro, um rico, é mais fácil de encontrar, não, é mais...
Eu já vos digo. Sim, sim, eu sim. já vos digo que não está a ser neste momento. Mas praticamente, porque é que a Bíblia há fases que fala mal um bocadinho do dinheiro? Porquê? Porque, por exemplo, acontece-me alguma coisa a meu filho, eu tenho aqui um filho e acontece alguma coisa. Não, sem problema, eu tenho aqui o dinheiro, vamos ao hospital, eu vou pagar o mais caro hospital, vais ficar bem. Antes disso, a Bíblia diz, primeiro fala com Deus, pede ajuda, depois usa o que é que tu tens. Ok? Por isso é que muita gente vê o problema só com riqueza. Vai tratar tudo com riqueza. E eu antes não percebia porque é que não. Porque as pessoas metem primeiro a riqueza e depois é o Deus. Primeiro tem que o Deus, depois a riqueza. É só ordem. Aliás, qual é que é a primeira regra, o mandamento da Bíblia? Lembram-se? Quando nós vimos no ChatGPT? Ama o teu Deus, não? Só amarás um único Deus, não é? Tipo, é ali primeiro. Ok. Mas lá está, tu dizes isso no sentido de é uma reação a pessoa fazer isso ou não é uma reação, mas deveria fazer? Ou seja, primeiro pedir ajuda a Deus antes de usar o dinheiro. Exatamente. Primeiro deve pedir a Deus antes de usar o dinheiro. Exatamente, sim. Okay. Ou ajuda ele e não, a solução não está no dinheiro, mas é sempre na fé que tens com Deus, a relação, okay. etc., a espiritualidade. Primeiro isso, essa foi a minha maior aprendizagem, que antes não percebia bem as coisas. Realmente faz sentido, porque quantas pessoas que estavam já na fase terminal, mas de repente começam a ter fé, são positivas, etc., e são curadas. Não, há coisas que são inexplicáveis. Eu posso sempre contar uma história, se me permitirem. Claro. A minha mãe tem esclerose múltipla e eu lembro-me, há uns anos atrás, quando a minha mãe chegou a estar numa fase que acabou mesmo. Então toda a gente achava que tinha sido o game over. Que ela nunca mais ia sair da cama a caminhar. Inexplicavelmente, ela voltou a sair da cama. Os próprios médicos não se acreditavam. Ou seja, a própria medicina não conseguia explicar. Mas uma coisa eu sabia que ela tinha fé. Ela sempre acreditou que ela ia voltar a fazer coisas. Eu não consigo explicar. Mas isto é uma daquelas coisas que penso, como é que consegues explicar isto? Não consigo. Mas olho para ela e penso, a minha mãe, se havia pessoa que iria ter esse milagre, era a minha mãe. Porque outras cá afastariam-se e não iriam acreditar, não... Aquela vontade de querer realmente fez que aquilo fosse possível. Desculpa, era só uma à parte. Exato. É a frase que era: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Era isso que muitas pessoas... Tem piada. Que era isso que as pessoas, tipo, no reino de Deus, entrar um rico no reino de Deus. Então as pessoas confundiam muito. Tipo, como é que é? É por causa disso, porque o rico era visto que resolvia todos os problemas com o dinheiro. E não com a fé. E não com a fé. Primeiro a fé, ok, agora vais utilizar o dinheiro. É um suplemento. Já viste? Mas depois as interpretações levam que as pessoas comecem a diabolizar o dinheiro. Porque a Bíblia está muito ambígua. Eu também já discuti com algumas pessoas noutros contextos. Não tem só a ver com a ambiguidade. Eu acho que tem a ver com a época. Percebes? Não há uma atualização, não há... Percebes? Sim. Porque tem muitas frases que é muito ambíguo. Tipo, eu leio e penso assim, eu tanto podia usar isto, lá está, para a extrema direita como para a extrema esquerda. É muito... Dá para interpretar de duas maneiras mesmo diferentes. Na verdade, lembras-te que eu te disse uma vez que é o caminho do desenvolvimento pessoal, se a pessoa chegar lá na altura errada pode ser super perigoso? Sim. Isto é a mesma coisa. Não? Concordo. Se tu chegas lá sem uma base sólida, se calhar vais dar muitas interpretações completamente ao contrário. Aliás, a prova disso é que tens pessoas que são provavelmente extremamente religiosas, leem a Bíblia e não sei o quê, e depois matam outras pessoas. Claro. E depois pedem perdão. Percebes? Sim. É isso? Ou seja, o que é que acontece aí? Aquela malta que era fazer aqueles crimes e depois crucificava-se. Era Opus Dei, não é? Sim, estava muito associado vês no... Como é que se chama aquele? Código da Vinci. O pessoal depois martiriava, torturava-se, não é? Para compensar o pecado que fez. Mas, ou seja... Os carrascos, já na pré-história, acho que era capaz. Era igual. Portanto, acho que tem muito a ver com o momento em que a pessoa está e a interpretação. Mas pronto, já agora vi ali Homo sapiens sapiens 100 a 150 mil anos. E eu acho que é bem interessante fazermos essa análise, que é tipo,
eu não sei o que é que aquele gajo há 2000 anos fez, mas alguma cena fez. Porque se tu em 100 ou 150 mil anos, e se tu fores ver a quantidade de pessoas que viveu na Terra, acho que é tipo 90 e tal % foi nos últimos 2000 anos. Ok. E eles também eram... Percebes o que quero dizer? Ou seja, percebo perfeitamente. é absurdo, meu. Em 2000 anos viveu muito mais gente aqui. E nós desenvolvemos muito mais. Um absurdo. Tipo, tu em 100 mil anos, se calhar, o que é que encontraste? O fogo, se calhar. Ou... Não, porque ele está a dizer, tipo, como é que demoramos tanto tempo a aprender qualquer coisa e de repente parece que tudo desbloqueia. Eu acho tudo estranho, não é? Porque é tudo tão perfeito. Aliás, eu tinha que... Diz aqui, gráfico... Acho que foi há 50 mil anos o fogo. Acho. Foi? Pronto. Ok. 50 mil anos. Chat GPT. Não, tem uma música que diz. Agora reparem, eu escrevi no início do podcast esta frase: gráfico assustador. Eu não vou partilhar isto aqui, porque tem aqui alguns contextos que eu não posso dizer que o YouTube deitava abaixo, mas eu vou-vos mostrar no fim do podcast uma cena que eu estudei, a realidade que não me deixa mentir, que é uma coisa que eu estudo sobre comportamento humano há anos. Por isso é que eu me safo nos mercados financeiros. Que quando eu li sobre isto, provado numa área completamente dispar, eu disse-lhe assim: não, desculpa lá, isto foi criado por alguém. Isto é impossível o mesmo comportamento humano acontecer em circunstâncias tão opostas que elas não têm nada a ver. Preparem-se, vocês vão ficar bem assustados, porque quando eu vi isto, eu fiquei para aí 2 horas quase a suar, do género, isto é bem sério. Isto é muito sério. Isto transcende completamente o meu nível cognitivo. Cuidado. A vossa vida vai mudar hoje. Preparem-se que eu vos vou dizer. Tu é que não deste a tua opinião, ó Cláudio. Tu és o... Fogo. Então, quando é que foi? O fogo. E o fogo? O fogo, acho que há aqui evidências há 1 milhão de anos. Eita, cara. Olha, então a música enganou-me. Quem é que escreveu, Cláudio? Valete, poder, chama-se assim. Isto são evidências, mas tipo, ou seja, aqui o Homo erectus viveu entre 1.9 milhões e 100 mil anos atrás. Eu devia saber isto, que eu estudei isto na escola e não me lembro Ele está aqui nada. a processar uma linha do É um tempo ano. para mostrar o Sei que vi isso, já está-me a passar. Não sei se ele vai conseguir. A mente é perfeita. Ele descarta aquilo que não precisa. Tal e qual. E durante anos achei Focas- que tinha uma doença. Não. Não lembrava de nada. Só de faturas de há 20 anos atrás. Como é que é possível? Lembro-me daquela coisa e não me lembro do que eu comi ontem. É. Mas sabes que eu acho mesmo que, por exemplo, uma das coisas que se devia ensinar na escola é a lógica. Eu concordo. Porque, por exemplo, hoje em dia há um afastamento muito grande da ciência face à religião, à existência de Deus, etc. Eu acho que um cientista, se percebesse um bocadinho de lógica, percebia que isso não faz muito sentido. Porque a base da ciência é que o mundo é inteligível. Ou seja, Sim. que há uma ordem nas coisas. E essa ordem vem de onde? Claro. Caiu do céu. O próprio Einstein tinha uma barreira, né? Dizia, eu chego até aqui. Sim, imagina, se tu pensares bem, os maiores pensadores da história, todos eles eram religiosos. Todos. A base, Sim, sim. todos eles eram. Percebes? Aliás, o Einstein, uma das frases que ele dizia, que eu acho piada, porque vem de um cientista, ele diz: a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar na sua vida é se acredita que o universo conspira a seu favor ou contra si. Isso é Não, sério. Ou seja, Parecia uma frase à Maquiavel. que faz todo sentido, que é, tu pensas assim, consegues provar de forma prática que o universo conspira a teu favor ou contra ti? Não consegues, mas a verdade é que quando tu escolhes uma ou outra, a tua vida vai mudar drasticamente. E é uma escolha, porque tu nunca vais conseguir provar. Não. Nunca. Nem de uma forma, nem de Tens outra. que surfar a onda, não ir contra a corrente. É isso. Não há muito a... Exato. E portanto, falando aqui da questão da... Como é que é? A segunda parte é como a Espiritualidade se adapta às descobertas científicas. é o tipo... Acho que uma não atrapalha a outra. claro que não. Complementam-se. Como é que tu explicas até porque, mais uma vez, de forma lógica não faz sentido, que é, se Deus, que supostamente é uma coisa, ou vamos chamar-lhe uma coisa porque não há uma definição, não é? Ou seja, se é omnipotente, omnipresente, não sei o que, tem estas características todas, se ele se apresentasse perante nós de qualquer forma que fosse, passava a ser explicado pela ciência. Há uma frase que é: se entendes o Deus, estás acima dele. Claro, ele deixaria de ser Deus. Mas sabes uma coisa gira? Eu até escrevi essa frase, podíamos esquecer. Eu acho que um cientista que queira mesmo deixar uma marca para a sociedade, tem que ter uma fé nele próprio, que acha que vai conseguir descobrir isto. Ou seja, imagina, se quiseres ser um gajo que vai mesmo descobrir o máximo possível,
eu acho que é fixe tu teres em ti que não há barreiras, ou seja, que desacreditas em Deus, de género, eu vou provar-vos a todos que eu vou descobrir. Sim, pode ser. Eu até aceitava bem o cientista mais descrente. Pá, eu vou colocar isto. Queres falar? Não, ia só dizer depende, porque se calhar o gajo com fé também vai acreditar mais rápido que vai chegar a... Tu vais voltar a pôr outra vez entre a espada e a parede, mas é verdade. Porque o gajo à noite ia dizer assim, eu já tentei, imagina o Thomas Edison, eu já tentei 50.000 vezes, amanhã tem que ser o dia, meu. E de repente, encontra a luz. Não é? Portanto, é verdade. Senão eu vou-me matar e morri antes do tempo. Seja um bocado essa... Eu vou levar isto um bocadinho ao contrário, aqui na parte das descobertas científicas. Então é assim, vamos dizer que no mundo moderno nós conseguíamos criar uma inteligência artificial que criaria um mundo exatamente igual ao que vivemos. Ok? Ou seja, as pessoas nasciam, morriam e lá dentro acreditavam que eram seres como nós acreditamos que somos, certo? Algo estaria muito mal se aquelas pessoas conseguissem descobrir que não eram reais, porque quebrava-lhes o mundo, certo? Ou seja, passava a ser irrelevante aquilo. Ou seja, elas tinham que acreditar sempre que eram reais e para isso elas nunca poderiam ter ferramentas para ver fora desse mundo. Então se houver esse ser superior, nós também estaríamos nesse mundo, nunca teríamos as ferramentas para ver fora, porque fomos programados pelas ferramentas que nos colocam lá dentro e precisaríamos ter acesso às exteriores. Isso para a parte científica é a minha única visão. Aliás, eu acho que sobre aquilo que estavam a falar. Tu morrerias se descobrisses que tu eras um NPC. Exatamente. Vocês não têm medo da morte? Não. Esta acho que é a maior razão das pessoas terem ligação com a religião, é um bocadinho não terem medo da morte, irem com mais em paz. Se vocês falarem com um idoso que acredita em Deus, ele é o chamamento dele. tipo, ele não tem medo da morte nada. Olha, eu nunca pensei nisto dessa forma. Eu digo, eu não tenho medo da morte porque sinto que estou a viver cada ano o melhor que eu consigo. Portanto, mas lá está, mas sinto que há um peso em cima. Que cena tão estranha. Mas faço isso porque tenho um peso de se eu morrer também não quero chegar a um sítio como, pronto, seu Carlos, então vamos lá ver o que é que você andou a fazer hoje. Você não fez nada em 32 anos, portanto está a ver ali aquela porta, é para ali. Não, eu sempre pensei dessa forma. Que giro. Pá, eu de um lado já viram, toda a gente vai passar por esse processo, tipo o último tipo, e agora? Vamos descobrir ou não, ainda vais lá para só que depois não vimos cá contar. Aliás, há alguns acontecimentos supostamente que estavam a ser operados ou que morreram, ouviram tudo, a alma supostamente saiu do corpo, há vários, há milhares que saiu, que ouvia tudo o que é que os médicos estavam a dizer, que era impossível ele ouvir da outra, ou ver os pais a chorarem e no final dizerem, olha, e ouvi, tu disseste isto e disseram, como é que é possível? Mas no fundo também podia estar a ouvir e estar a imaginar. Ou seja, estar a imaginar as imagens e estar a ouvir, o cérebro estar acordado. Se a tua teoria é verdadeira, é suposto que ninguém que esteja cá consiga ter nenhum tipo de contacto com quem está fora. Mas queres ouvir a teoria? Eu vou mais longe. Eu adorei. Não, imagina, se nós desenvolvermos esse mundo, nós podemos desenvolver a tecnologia para entrar nesse mundo também. Imagina, tu agora queres jogar o Ivo diz assim, opá, eu hoje estou bué da chateado, eu quero ir viver 70 anos na altura dos romanos, ou 30 anos. Ele vai lá, ou opá, onde quer que seja, e entra num computador, paga os créditos e diz, eu agora quero ter uma experiência muito difícil nos romanos, e nasce, pá, nos escravos. Estás a ver? Ok. Mas quero ter uma experiência fácil e nasce como o imperador. Estás a perceber? Ok. E então ele vai ter uma vida inteira. Pá, por exemplo, se vocês jogarem um jogo online, passam muitas horas no jogo, mas na vida real passam poucas. Ninguém vos diz que passaram 24 horas na vida real e vocês passaram aqui 80 anos e de repente acordam, 80 anos de experiências, opá, olha, gostei, foi uma vida fixe e não sei o quê, vamos para a próxima. Mais sábio. Para dentro do jogo. Só que enquanto estás aqui, tu não podes acreditar, ou seja, tu para viveres em pleno essa experiência, tu não podes ter a noção que não estás, mas quando chegas lá fora, tens as experiências todas. E aí faria sentido que algumas pessoas nem sequer têm nenhuma lógica ou conteúdo por trás delas, porque seriam os tais NPCs. As pessoas estão a jogar e não sabem, opá, que se calhar são 10% e o resto é tudo NPCs, só para encher, estás a ver? Isso toca, essa ideia toca muito na cena daquela cena das almas, não é? Que eu não posso contar esse episódio, a Rita depois conta quando acabar o episódio, mas que tem tudo a ver com almas que estão ainda em processo de desenvolvimento, né?
se calhar aquelas pessoas mais, pronto, totós, eu vou tentar dizer isto de uma forma mais simpática, né? Se calhar é a primeira alma, pá. Agora nasceu, ainda tem que passar por muitas experiências, sei lá, em vários níveis virtuais, não sei. O gajo não sabe. Nunca sabemos. Mas se conseguirmos desenvolver, a probabilidade de nós também sermos é infinita, não é? Pois é. Não, isto era um mundo, eu criava aquele mundo, começava há 2 milhões de anos atrás, chegava aqui também desenvolvia, aquele mundo criava outro mundo e nunca ninguém saberia que, ou seja, este mundo paralelo que nós criávamos eventualmente chegava ao nosso dia, também criava a mesma tecnologia e criava, vamos inventar aqui uma cena, também vamos criar um mundo onde as pessoas podem ir lá para dentro e no fundo tu tinhas um monte de universos paralelos que na verdade estavam todos ligados. Infinito. Era? Isso é bem engraçado. Mas ainda assim, há sempre o primeiro de todos. Não, e tu a dormires dentro de um jogo, que depois ias dormir para dentro de outro jogo e de outro jogo, de outro jogo. E só vivias na realidade, num. Que era o primeiro. Mas nesse primeiro, alguém teve que criar isso. Foi a base de tudo. Uma pergunta. Vocês já imaginaram tipo, como é que é o espaço, tipo, começar a pensar e a vossa cabeça, tipo, acontecer algo que tipo, deixa-me deixar pensar nisso, parece que estavam num colapso, um colapso mental. Vocês nunca sentiram isso? Tipo, quando começam a pensar, tipo, o mundo é grande, será que somos únicos? Será que existe Deus? Começas a pensar, mas fora do planeta. A única explicação que eu arranjei para mim próprio, para não me chatear com isso, é existe um jogo que é sobre o espaço, em que tu podes viajar no espaço, e aquele jogo o espaço é infinito. Como é que lhe explicar isto? Como é que o espaço é infinito? Ou seja, o jogo começa a usar 1 gigabyte, mas se tu fores até Marte, só consegues ver até Marte, vamos dizer. Mas se tu fores até Marte, já vais conseguir ver depois o próximo planeta. E se chegares ao próximo planeta, depois se calhar consegues ver o próximo. E se sais da galáxia, depois aquilo cria-te, naquele momento, outra galáxia. Se calhar é por isso que nós temos o universo observável. Quando nós conseguimos observar mais longe, aquilo cria mais. Certo. Ou seja, no fundo, nós não conseguimos ver nada de que ainda não chegamos lá, não temos capacidade, mas no momento que tivermos vai existir, mesmo que não existisse. Mas também não usa mais capacidade do que aquela necessária aos nossos olhos, estás a perceber? Sim. Aliás, foi essa pergunta que me levava ao colapso. Tipo, como é que o universo é infinito? Depois do fim... O que é que vem depois do fim? Não há fim. Existem jogos de mundo aberto que é assim. O mundo vai-se criando consoante tu vais avançando. Estás a perceber? Até dizem que o universo está-se a expandir, ou depois pode romper, ou depois pode, neste caso... E sabes o que dizem? Porque não sabem. Pois, são tudo teorias. No fundo, nós não sabemos até onde é que vamos porque não conseguimos ver mais longe do que aquilo, não é? Exato. Sim. Ou seja, isso é o que faz assustar. Que é, tu só vês até ali, mas de repente descobre-se qualquer coisa e tu sentes, uau, eu não sei nada. Porque até aqui não se aceitava mais nada, descobriu-se isto, agora vê-se mais coisas. Não é? Mas só para não fugirmos muito do tema, até para finalizarmos. Sim. Mas a nível de sociedade em si, eu explorei um bocado esse tema. Nós se calhar viajamos no universo, mas vamos tentar realmente chegar à Terra. Mas vocês concordam ou discordam da minha visão? Que as pessoas mais... Eu falei exatamente daquela cena da possibilidade de extermínio total da nossa espécie. Faz algum sentido que eu disse? Diria que a religião é fundamental para redirecionar a população no sentido correto. Se tu não acreditares que há algum sentido, se não acreditares que há algo superior a ti, então tu não tens a necessidade, ou seja, que isto é finito, que isto não vale nada, então não faz sentido. Tu teres filhos, não te vais reproduzir, não vais deixar nada para os teus filhos e no fundo não há progresso. Ou seja, a religião é quase que é o livro para o progresso da humanidade, vamos dizer assim. Eu até gostava de fazer um género de um inquérito, uma sondagem, para tentar perceber. Imagina, a pergunta quase, acreditas na religião? Acho que a religião é importante no mundo? E depois, qual é que é a orientação política a partir daí? Estás a ser bem engraçado. Quem é nihilista provavelmente não acredita. Pá, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que a orientação política ia ser clara, ia ser... a tocar ao progressismo. Quanto mais a mas o progressista também é mais nihilista, percebes? Do género, o mundo é uma merda e depois morri, percebes? Não há já percebi, nesse tipo de visão. Ok, no caso extremo do extremo é exatamente. Isso é. Ou seja, tu não tens tu não tens um objetivo, não tens, é como eu costumo dizer que uma pessoa está num barco, o seu barco vai navegar as suas águas, não é? E tu tens que saber sempre para onde é que vais.
Imagina, tu estás completamente perdido. Se entras hoje no barco e dizes assim, opá, vou entrar no mar e vais para onde? Opá, sei lá. Pá, os miúdos nos 18 anos são muito assim, olha, o que é que queres fazer? Opá, sei lá. Eu, meu, tu pareces se entrasses numa jangada, onde é que tu vais? Opá, sei lá. Olha para onde o vento me levar. Paras ali numa ilha, estão lá uns canibais, já foste. Sabes? No fundo tens que saber para onde vais. E falta muito isso à humanidade. Certo? Eu tinha aqui uma pergunta gira. Tu disseste a cena do ser finito, não é? Eu tive uma discussão gira com uns amigos e estávamos a falar da visão deles, de que eu não vou dizer mais nada que é para não os identificar, ok? Mas eles tinham uma visão que era, se eles conseguissem, portanto, se eles fizessem o seu devoto, né, à sua religião, eles seriam salvos no dia do juízo final. E perguntavam-me na altura, ou seja, na minha visão, se eu gostaria de ter um mundo que não acabava, ou seja, eu estava salvo, então eu encontraria a felicidade. E eu respondi-lhes, e acho que respondo da mesma maneira. O que me faz eu mexer-me é eu saber que vou morrer. Se eu soubesse que faria X para ser salvo, eu não faria nada, porque eu já não tinha velocidade para fazer nada. Porque é que eu agora iria andar a matar-me como me manda matar, se eu sei que mais vale ser fiel a uma determinada religião e pronto, até eu vou ser salvo, vou viver a vida toda. Portanto, eu aí já não sei se concordo nesse prisma ou se prefiro olhar para a religião como uma questão moral, que levantava o segundo ponto. Alguma coisa tem que existir, porque senão uma criança mal nascia, não matar uma criança seria exatamente igual a matar. E não é muito comum vermos crianças a matar outras crianças. Mas elas não têm maturidade para tomar decisão. Porquê é que elas não matam outras crianças? Porquê é que uma criança não vê outro bebê e não lhe começa a apertar o pescoço e parte-lhe a cabeça e vê-lhe os pés? O que é que explica isto? Eu acho que a religião em algum momento toca aí, de consciência, moral. Vocês A viram? sobrevivência da espécie. Porquê é que tu não vais matar nunca outra? matarias algo igual a ti pela preservação, não é? Pronto. Mas agora, numa criança que é chip 0, disco rígido 0 bytes, porquê é que ela não mata? Ou seja, de onde é que vem o instinto, certo? Isso. Okay. O que é isso? Porque é que as crianças vão brincar, vão socializar, vão se afinar, como é que se diz? Criar, pronto, uma ligação, afinidade e não se matam. Há casos, eu sei, malta, mas há exceção, não é regra. Senão ela, então olha aquele do vizinho. Opa, Em porcentagem. Exceção, não é regra. Tu ias dizer alguma coisa? Desculpa, Vital. Não, ia dizer, mas depois percebi que não tinha nada a ver com isso, mas vou acrescentar na mesma, acho que pode ser interessante. Na volta vai ter tudo a ver. Não, fizeram um experimento com crianças em que a criança dizia assim, a criança não, a educadora dizia qualquer coisa assim, olha, tu vais ficar aqui 1 minuto sozinha, mas só podes comer a bolacha se acertares com a bola no alvo. Okay? Então o que é que fazia a criança? Saía sozinha, chegava lá e metia no alvo, porque aquilo colava, e comia. E depois fizeram um experimento, olha, está aqui uma princesa invisível, ela vai ver se tu estás a fazer certo. Só dizendo isso... Não digas. Não digas o resultado. Ela já não fez as neiras. É a fada dos dentes. Eles dizem que está a fada dos dentes ao lado. Eu já vi esse. Exato, alguma coisa, fada dos dentes, alguma coisa e a criança já não faz. A criança já não faz. E já sei que vão dizer, Carlos, porque é uma criança, está a imaginar e tal. Não é questão de estar a imaginar. Tem nada a ver. Nós temos a parte boa. Que cena. Sítio. Isto é que me assusta. É quando começamos a entrar nestes caminhos que eu não consigo perceber o que acontece aqui. Não tenho explicação. É interessante esse... Vocês querem acrescentar alguma coisa? Ou vamos taxar? Vamos embora. Vamos taxar. É isso. Flexíveis, agora sim, comentáriozinhos. Olha, participem, viajem connosco, que nós acho que viajamos por todos os planetas do universo, pelo menos aqueles que conseguimos ver. E portanto, comentem. Aqui em baixo tem na descrição as redes sociais para aqui para a malta, para vocês verem o trabalho deles se quiserem. O meu também, se vos fizer sentido. E já sabem que nós encontramos-nos para a semana, no local do costume. Sejam felizes e sejam flexíveis. Um abraço e até mais. Tchim, tchim.